do Filho e do Espírito. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. amém. Que a Virgem Auxiliadora nos dê a sua intercessão eterna nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Novamente é uma grande alegria lhes encontrar. Pela perseverança lhes agradeço. Muito obrigado. Novamente, professor, seja muito bem-vindo. O povo já está sentindo saudades do senhor, saiba disso. Deus abençoe. Muito bem. Boa noite. Então, hoje nós acabamos, né? Então, vamos lá. Retomando aqui rapidinho, né? Qual foi o ciclo, né, de assuntos aí que a gente falou. Então, lá no primeiro dia, nós pegamos a ideia principal sobre os novíssimos do homem, né? O que são os novíssimos do homem? A ausência, o vácuo, o vazio que existe dentro de nós, que só pode ser preenchido por Deus. Aí no segundo dia falamos da conversão e do caminho para Deus, e a morte como porta de entrada para a vida que não acaba. E hoje, aí a gente entra especificamente, mergulha mesmo, naquilo que existe depois da morte, né, do lado de lá. É comum a gente ouvir muito o seguinte, né? Existe um senso comum. O que é senso comum? São aquelas ideias que as pessoas falam sem pensar. E as pessoas repetem essas ideias sem pensar também. Então, por exemplo, é senso comum a gente ouvir o seguinte: esse negócio de vida após a morte, ninguém nunca voltou para contar como que é do lado de lá. É tudo besteira, essas coisas que existem. Então, eu começo dizendo o seguinte: tem um monte de gente que voltou sim, né? Então, é falso afirmar esse tipo de coisa. Tem gente que voltou, e tem gente que passou para o lado de lá e voltou para dizer alguma coisa ainda para o lado de cá. Católico que diz isso está muito equivocado a respeito da sua própria fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não repetir senso comum. Então vamos pegar lá o que a Sagrada Escritura nos ensina. A Sagrada Escritura, ela explica que a morte, ela só passou a existir. Por quê? Deus, quando criou o mundo, ele pensou na morte? Não. A morte, ela foi um plano B. Deus é bom, lembra que eu falei da última vez? Deus é bom, mas Deus é justo. Então, o que isso significa? O que é uma coisa justa? Você veste uma calça. Se a calça não tiver larga demais, ou se ela não tiver apertada demais, mas se ela tiver na medida, você fala que ela está justa. Roupa justa é quando está cabendo ainda, você consegue fechar o botão. Às vezes a pessoa veste, está estourando, fala, está justa. Não está justo, está apertado. Justo é aquilo que está sob medida. Não sobra, mas não falta, é justo. Quando a gente diz que Deus é justo, é exatamente isso. Em Deus não falta nada, mas também não sobra nada. É o que é para ser. Deus, ele é muitos. E é interessante que a gente, sobretudo quando a gente sofre alguma injustiça, qual que é o primeiro sentimento que a gente tem, às vezes, como cristão, como católico? A gente pensa na justiça de Deus. Eu sofri uma grande injustiça, mas para Deus não falta nada. Deus não vai deixar passar nada. Sim, do mesmo jeito que Ele não vai deixar passar nada para quem te fez o mal, também não vai deixar passar nada para você. Vocês já pararam para pensar no risco que é rezar um Pai Nosso? A gente reza no automático sem prestar atenção. Mas o que a gente fala para Deus? Perdoai as nossas ofensas. A gente podia parar aí.
perdoai as nossas ofensas. Mas como o Pai Nosso foi a oração perfeita ensinada por Jesus, como que Jesus ensinou a gente a rezar? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, cada vez que você e eu rezamos um Pai Nosso, a gente está colocando uma medida, uma condição para Deus. Que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo. Você perdoa? Pensa aí. Se você não perdoa o mal que os outros te fazem, você está dizendo para Jesus: seja comigo do mesmo jeito que eu sou em relação aos outros. É isso que a gente pede para Deus. Já vi gente na minha família, que fala assim: não, eu posso perdoar qualquer coisa, mas isso, aquilo que o fulano fez, isso eu não perdoo, isso eu vou levar como é. E a pessoa acha isso um orgulho, né? Pois é um prejuízo, é um suicídio espiritual, faz mal para você. Então perdoar não significa, aí também existe muita confusão na cabeça, né, dos católicos sobre o que é perdoar, o que é amar. Perdoar é o seguinte: você perdoa verdadeiramente uma pessoa que te fez o mal quando, apesar do mal que a pessoa te fez, você não deseja o mal de volta. E você, se a pessoa porventura um dia precisar, você ter a capacidade de ajudar, se for preciso. Isso é perdoar. Agora, perdoar não significa esquecer, não significa virar amiguinho de novo, não significa ter proximidade com quem te fez o mal. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a pessoa te fez o mal, a pessoa te prejudicou, a pessoa lesou você, ótimo, ela lá e você cá, só que você não deseja o mal para ela. Pronto, isso é perdão. Tem gente que fala: porque você não perdoou de verdade. Não, Senhor. Jesus ensinou a gente a perdoar, não a ser tonto, né? Então, o mandamento divino é perdoar. Te fez o mal, você lá, eu para cá, e muito bem, é vida que segue. Não te desejo o mal, que você se converta, que você melhore de vida. Se um dia precisar, eu ajudo. E ponto final. Eu posso falar porque já morreu, né? Quando a pessoa não morreu ainda, a pessoa pode, às vezes vai bem, quando vê, antes de morrer, faz alguma coisa errada aí, mas quando morre dá para a gente falar. Eu tive na minha família um exemplo de perdão que até hoje eu reflito sobre ele, e peço a Deus que me dê a graça, porque eu acho que eu sou muito ruim. Quando eu olho para as coisas assim, eu falo: né, só se Deus me der uma graça sobrenatural para fazer um negócio desse. Meu pai é o último de 14 irmãos. Eles eram em 14, meu pai o caçula. Os sobrinhos do meu pai tem sobrinhos mais velhos que ele já morreu, os sobrinhos estão vivos. E é engraçado que eles chamavam de tio, né? Tudo mais velho que meu pai, e é tio. Então, meu pai foi assim, temporão, nasceu bem no 45 do segundo tempo mesmo. E meu pai, ele montou uma empresa lá, um negócio que era de ferro velho. Meu pai catava ferro velho e vendia ferro velho, né? Então, quer dizer, é um negócio que não dá dinheiro, é reciclável, é um negócio, né? Só que com o tempo, como meu pai sempre trabalhou direitinho, pagava direitinho, etc. Então, um cara da cidade lá viu e falou assim: por que o senhor não trabalha para fundição? Meu pai falou: pô, mas eu nunca fiz isso, tal, não sei. Meu pai tinha sido metalúrgico. Ele falou: o senhor já foi metalúrgico, então o senhor vai saber como é que faz. Aí meu pai foi lá entender como é que era o negócio, entrou nisso, numa sociedade, numa empresa, e depois o patrão dele era um cara bom também, falou: vamos fazer o seguinte, ao invés de ser sócio, ele falou: eu vou parar de mexer com isso, se você quiser comprar as máquinas minhas, eu vendo para você. Meu pai comprou, aí virou uma empresa mesmo, né? E meu pai, ele fazia o quê? Ele tinha uma equipe que pegava ferro velho, comprava ferro velho, outra equipe separava e outra equipe derretia. Depois meu pai fazia as barrinhas e vendia para montadora de carro, fábrica de motor, essas coisas, que aí eles derretiam o metal e faziam essas coisas, né? E naquela época a gente começou a ganhar dinheiro. Eu era pequeno, mas eu lembro, ninguém tinha telefone, em casa tinha telefone, o telefone era caro, né? Quem é mais velho lembra, né? O telefone tinha ação do telefone, para você vender uma linha de telefone. Em casa a gente tinha telefone, né? Depois meu pai foi conseguindo comprar as coisas, foi conseguindo melhorar, aumentou a empresa. E quem eram os empregados do meu pai? Os sobrinhos dele, todos os sobrinhos, meus primos eram os empregados dele. O meu primo mais velho cuidava da parte financeira e o meu pai sempre trabalhou em serviço mais pesado. Meu pai nunca gostou de papel,
dessas coisas. Meu pai ele gostava lá de ir lá operar a máquina, carregar as coisas, descarregar caminhão, é o que ele gostava de fazer. Então ele era o dono, mas ele confiou, como era toda família. Esse meu primo, ele fez o que ele dava, os papéis para o meu pai assinar. Precisa assinar para o banco, precisa assinar a ordem de pagamento. Meu pai assinava. Quando meu pai se deu conta, meu pai tinha um terreno grande no centro da cidade, onde seria para construir a nossa casa, que a nossa casa era casa popular, Coab. Quando meu pai melhorou um pouco de vida, imagina lá, fim dos anos 80, começo dos anos 90, a inflação, o preço das coisas, era difícil quem conseguia melhorar de vida, né? O negócio era dureza, assim, era pesado na época lá. Eu lembro que às vezes minha mãe me dava o dinheiro e falava, compra uma gelatina lá no mercado. Eu chegava e falei, já remarcaram, não é mais o mesmo preço, eu tinha que levar mais dinheiro. Remarcava as coisas todo dia, então aquela dificuldade. Mesmo assim, meu pai conseguiu lá, comprou um terreno no centro da cidade, falou, nós vamos construir nossa casa. Eu falei, pô, não, eu era pequeno, mas eu pensava, a vida está melhorando mesmo. De repente, meu pai é surpreendido com um aviso de despejo da empresa dele. E aí meu pai falou, despejo, mas está tudo pago, né? O aluguel está pago aqui, a empresa está tudo certo e tal. Aí falaram, não, o senhor tem uma ação judicial de despejo já. E aí meu pai se deu conta de que meu primo, né, filho, né, do meu tio, o irmão mais velho do meu pai, ele tinha passado todos os bens para o nome dele e do sogro dele. Então nós ficamos sem nada, a única coisa que sobrou foi a casa popular onde a gente morava. Ou seja, quando a coisa parecia que estava melhorando, a gente piorou mais ainda, porque meu pai teve que vender o telefone, vendeu as ações. Com as ações do telefone a gente conseguiu sobreviver um ano, que meu pai ficou um ano desempregado, era o dinheiro do telefone, os carros, Kombi, as coisas. Meu pai perdeu tudo. Para ajudar, minha mãe descobriu que estava grávida. Aí o desespero, né? Está vindo mais uma criança agora nessa situação. Naquela época quase era muito difícil conseguir emprego. Minha mãe ficava em casa com a gente. O que minha mãe foi fazer? Foi trabalhar de faxineira. Minha mãe arrumou um emprego na delegacia, para limpar a delegacia. Minha mãe ia lá trabalhar. Meu pai estava desempregado, fazia bico, ficou um ano desempregado. Nós perdemos tudo. E meu pai ficou devendo ainda, porque fizeram dívida no nome do meu pai. O pouco dinheiro que meu pai tinha dos bicos que ele fazia, ele pagava as pessoas para quem supostamente ele devia. Muito bem, os anos passaram, meu pai melhorou de emprego, virou vigilante, começou a ganhar um pouquinho, começou a fazer outro serviço, foi recuperando pelo menos, né? Conseguiu comprar um carro, que era o carro que ele teve até morrer, um Fusca 73, era o carro dele lá, né? Tinha um carro, mas tinha uma vida um pouquinho melhor, conseguia pagar as dívidas, mas nunca recuperou o que ele tinha. Ele custou para ter o que ele tinha, tudo que ele tinha ele perdeu. O que aconteceu? Esse meu primo ele montou uma empresa muito grande, não em São João da Boa Vista, em Mogi Guaçu, que era uma fundição em Mogi Guaçu, com dinheiro que a gente sabia de onde vinha. Passou a morar em condomínio, tinha empresa, etc. e tal, e começou a se envolver com muita coisa errada, com a questão de não pagamento de impostos, sonegação, etc. e tal. Resultado, num dado momento da vida dele, um dos administradores da empresa passou também papéis para que ele assinasse. E ele perdeu, do mesmo jeito que ele tirou, ele perdeu. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa, ele perdeu a empresa. Só que no caso dele, ele começou a ser ameaçado de morte, porque era uma empresa muito maior, ele lidava com dinheiro muito maior, e quem perde dinheiro vira outro, não quer saber se você tem ou não como pagar. Ele teve que sair de Mogi Guaçu, voltou para São João da Boa Vista. Quando ele voltou para São João da Boa Vista, ele procurou a ajuda dos irmãos dele. Nenhum ajudou. Nenhum dos irmãos de sangue. Como última alternativa, ele foi atrás do meu pai. E eu estava em casa, minha mãe falou, eu falei, meu irmão falou, se ele vier pedir alguma coisa, o senhor não vai fazer nada. Meu pai colocou ele para dentro de casa, ele pediu perdão, pediu desculpas para o meu pai. Ele falou assim, eu estou até sem jeito de vir aqui falar o que eu tenho para falar, mas eu queria saber se você podia fiar uma casa para eu alugar.
E assim ele morreu numa casa alugada, fiada pelo meu pai. E morreu assassinado por um dos credores dele, né? Que esperou a filha desse, a minha prima, né, que é filha desse meu primo, chegar do trabalho. Ela estava chegando de moto. No que ele saiu para abrir o portão, eles passaram e me atiraram. Mas meu pai perdoou. Meu pai, ele falava assim: não, eu não esqueço nada do que ele me fez, mas eu não posso querer mal para ele, porque eu sei o que é o desespero de você não ter nada e não ter para quem pedir. Então ele veio aqui, eu vou ajudar. Meu pai ajudou. Eu não sei, eu, meu irmão, minha mãe, o que a gente falou para ele? Não vai ajudar, não vai fazer nada. O que ele fez? Ele ajudou. Ele ajudou. Quando esse meu primo foi assassinado, a família não tinha dinheiro para enterrar. Meu pai pagou para enterrar esse meu primo. Foi meu pai que pagou o caixão, pagou tudo. Ele não tinha dinheiro. Meu pai foi lá, conversou na funerária, falou: quantas vezes posso fazer? Meu pai pagou. E aí, aquilo causou assim em nós, que sabíamos, a gente viveu falta das coisas em casa por conta desse meu primo. E um dia a gente falou, o meu pai falou: pai, na sinceridade aqui não, como que o senhor pôde ajudar assim, né? Tanto que a gente sofreu, tanto de mal que fez para a gente, e o senhor ainda pagou o enterro, pagou tudo. O senhor já tinha alugado casa, não precisava pagar o enterro. Aí, e eu nesta época, onde que eu, Rafael, estava? Eu estava no seminário, estudando para ser padre, tentando ensinar meu pai a não perdoar. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Eu era seminarista na época. E aí eu peguei e falei para o meu pai. Eu falei assim: o senhor já fez tanto, ainda vai pagar? Porque meu pai não tinha dinheiro. Eu falei: como que o senhor vai pagar o enterro? Aí meu pai, ele tinha um jeito assim, meu pai, ele falava as coisas muito assim: vá, né? Meu pai falou para mim: vá, você que está estudando para ser padre, não tem aquele negócio lá da obra de misericórdia corporal, não tem que enterrar os mortos? Então eu estou enterrando. Se os outros não enterraram, eu não sei, mas eu estou enterrando. Aí eu fiquei pensando, um tapa na cara. Eu realmente, eu estava no seminário, e meu pai estava fazendo o quê? Obra de misericórdia corporal. A igreja manda a gente, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, instruir os que não sabem, enterrar os mortos, né? Hoje meu pai, se meu pai estivesse vivo, eu não contaria isso aí, mas como ele morreu, posso contar isso aí. E eu vi isso aí dentro da minha família. O que é perdoar? Não é esquecer. O dano que às vezes você sofre por uma ofensa, por uma mentira, você não tem que esquecer. Você não tem que ser amiguinho de quem te fez o mal. Mas perdoar é você ser capaz de fazer o bem e desejar o bem, até mesmo para aquele que te fez o mal. É fácil? Não é fácil, mas a gente pode rezar e pedir a Deus a graça. Às vezes é difícil, mas o mandamento de Cristo, ele é muito prático. Nós temos que fazer o bem e desejar o bem. Ponto final. Agora, aceitar patifaria, aceitar essas coisas, ninguém é obrigado. Aliás, quando Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o que Jesus está falando? O que é o amor? É quando você se decide a estar ao lado daquela pessoa. Isso é amor. Você se decidiu. Lembra da história de Santa Teresinha com a irmã rabugenta lá? É aquilo lá, aquilo é amor. Eu me decidi. Ninguém quer ficar perto dessa freira, porque ela é insuportável. O que Santa Teresinha fez? Eu vou ajudá-la. E não faria melhor se fosse o próprio Jesus. Eu vou cuidar dela com a máxima paciência. Quando eu estive no seminário, eu era de congregação religiosa dos redentoristas. E eu conheci, ele é vivo ainda, um irmão religioso. Vocês podem até procurar na internet o testemunho vocacional dele, chamado Irmão Stanislau. No canal do YouTube do A12 lá de Aparecida, tem o testemunho vocacional dele. Ele tem 98 anos, né? A gente brincava com ele, né? Que ele foi ficando surdo, ele foi ficando velho, foi ficando surdo. A gente falava: irmão, daqui a pouco eu encontro com Jesus. Ele respondia, ele falou: se ele chamou, eu não escutei, né? E aí ele falava que ele estava vivo porque Jesus tinha chamado e ele não tinha ouvido. E ele foi ficando surdo mesmo quando ficou velho. E ele
é uma pessoa que eu vi, que eu convivi. Eu nunca vi o irmão Stanislau, nunca vi ele perder a paciência, deixar de sorrir, deixar de atender todo mundo que falasse com ele. E ele passou na vida dele, né? Ele fez agora nesse final de semana, domingo, ontem, ele quem acompanhou a missa em Aparecida viu, ele está até na cadeira de rodas já. Ele completou, né, 80 anos de vida religiosa. 80 anos, ele já fez 100. Ele completou 100 anos agora em dezembro e fez 80 de vida religiosa. 80 anos como religioso. Ele não é padre, ele é irmão, é um irmão consagrado, né? E desses 80 anos da vida dele, ele passou 60 cuidando de padre doente. 60 anos. E quando eu estava no seminário, a gente via cuidar de doente. Quem já cuidou de doente sabe que é um negócio que te deixa doente. É ou não é? Cuidar de doente, você fica doente, porque aquilo te esgota, a pessoa reclama, você tenta fazer de tudo, nada está bom. E aí tem a questão da doença mesmo, que não está bom mesmo para a pessoa, a gente sabe que não está, mas a gente também é gente, você perde a paciência. Eu nunca vi ele reclamando. E olha que tinha uns padres lá que, Deus do céu. E uma vez eu falei com um confessor, tinha um padre que era o confessor do irmão. Eu achei isso um testemunho bonito. Esse padre falou, olha, eu confesso ele tem mais de 20 anos. Esse padre falou para mim, guarda uma coisa na sua cabeça. Falou, quando esse homem morrer, certamente esse homem vai ser beatificado, vai ser canonizado. E esse padre ele me dizia, ele falava, se existe santo vivo no meio de nós, é esse homem aqui. Porque ele sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí uma vez a gente, seminarista, é curioso, né? Uma vez a gente falou, irmão, mas não é possível, né? O senhor deve ter perdido a paciência uma vez. Ele falou, não, várias vezes, durante o mesmo dia, eu perco a paciência. A gente falou, não, mas a gente sempre vê o senhor do mesmo jeito. Aí ele brincava, ele falava, isso aí é treino. Mas não é treino, né? O que eu falei para vocês na última conversa nossa? O que é o treino no campo da vida espiritual? É a ascese. É quando você faz penitência até adquirir uma virtude. E ele adquiriu a virtude de não reclamar diante das contrariedades. Eu lembro que uma vez, né, eu era sacristão na época do seminário. Eu que arrumava lá. E os padres velhos, eles rezavam missa sozinho. Então eu ficava quase louco, porque cada um descia num horário. E aí eu tinha que arrumar o altar para eles, né? Eles rezavam a missa sozinho. E os que estavam muito velhos, precisava ficar o sacristão junto para ajudar a rezar a missa. E tinha uns que tem permissão, né? Quando o padre está doente, está muito velho, pode ficar sentado. Tinha uns que faziam questão, eles queriam rezar a missa em pé ainda. Nem paravam em pé, mas aí eu tinha que ficar ou escorando, ou segurando, ou do lado, né? E eles reclamavam, inclusive, na missa. Eu ficava com eles só um pouquinho, né? Eles rezavam a missa mais rapidinho, né? E aí eu ficava pensando no irmão Stanislau. Eu falei, ele fica o dia inteiro cuidando dos doentes e não reclama. E aí um dia eu estava reclamando sozinho, né? Quando você fica muito bravo com alguma coisa, você começa a falar sozinho, né? Eu estava lá arrumando as coisas para a missa, mas não à má vontade, assim, eu catando as coisas de missa e pegando o cara e se arrumando na força do ódio, né? E eu falava assim, pelo amor de Deus, mas todo dia não tem uma disciplina, não tem nada, e eu reclamando. E ele chegou lá, entrou para pegar alguma coisa, ele viu e não falou nada, mas ficou olhando. Eu acho que ele esperou passar a raiva, né, tal. Aí depois ele veio e falou para mim, não faz mais isso não. E eu já tinha até esquecido. Eu falei, mas fazer o quê? Olha como a gente não dá importância para o pecado. Ele falou, não faz mais isso não. Eu tinha até esquecido. Eu falei, fazer o quê mesmo, irmão? Ele falou, não, ficar esbravejando, xingando, fazendo as coisas de má vontade. Não faz não. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Ele falou assim, você nem percebeu, mas eu entrei, você me viu, eu te vi. Mas um dos padres que estava descendo para celebrar, ele te viu reclamando, bravo aí, ele voltou, ele ia rezar a missa, ele nem rezou. Ele falou, você já pensou se ele morre? Ele falou, aqui está todo mundo na boca do gol. Você já pensou se um desses morre? Ele ia celebrar a missa, ele deixou de celebrar, às vezes por conta do seu mau humor, achando que você fosse
xingar, falar alguma coisa. Ele falou, então não faz mais isso não. Ele falou, e outro, quando você tem uma contrariedade e engole, só Deus sabe. Quando você fala, todo mundo sabe. Ele falou, aquilo que todo mundo sabe não tem mérito nenhum diante de Deus. Aquilo que só você e Deus sabe, isso tem mérito diante de Deus. Ele falou, você vai ser salvo por aquilo que só você e Deus sabe. Aí eu fiquei pensando, foi uma pessoa santa mesmo. Falei, eu acho que é por isso que ele engole tanto sapo, ele cuida de doente e ele não reclama. É um santo mesmo, né? Por quê? Porque aprendeu. Agora, a gente aprende isso de uma hora para outra? Não, é ascese. Você treina, né? Você treina. Como que você vai aprender a engolir sapo? Começando, né? Você vai engolir um, vai soltar os cachorros aqui, depois você engole de novo. Você vai treinando. Pois é. A gente que trabalha, né, em escola, aí você engole muito, né? Você não pode falar nada, às vezes, né, no seu trabalho. Só que uma coisa é você engolir sapo no seu trabalho, porque se você falar, você é mandado embora. Outra coisa é você engolir sapo onde você pode falar, mas às vezes você deixa de falar. Aí sim, aí sim tem um mérito diante de Deus, né? Quando nós morremos, o que a Sagrada Escritura nos diz? O que a Sagrada Escritura fala da morte? A morte é o salário do pecado, São Paulo disse. Então Deus não pensou no mundo com a morte. Quando Deus criou o mundo e pensou no mundo, qual que é o primeiro plano de Deus? Que o homem dominasse, o homem e a mulher, dominasse sobre toda a criação. Então quer dizer, a árvore, os animais, o planeta, os recursos naturais, tudo isso foi feito para nós, e não o contrário. Certo? Não o contrário. O Papa Francisco, o pessoal recorta muitas falas do Papa. O que o povo acha muito modernoso, assim, fala, lá, o Papa falou. Aí o pessoal recorta e joga. Mas tem umas falas do Papa Francisco que ele dá umas pauladas, aí o pessoal nem fala disso. Um tempo atrás, numa entrevista, foram falar de ecologia com o Papa Francisco. A preservação do planeta, o aquecimento global, o escambau a quatro. Aí, o que o Papa falou? Só que essa entrevista dele você não acha. Não tem recorte no YouTube, não tem postagem no Instagram, porque aí não é conveniente mostrar o Papa falando isso. O Papa Francisco falou para o repórter, sabe o que a gente precisa mesmo no nosso planeta? A gente precisa pensar em ecologia humana, em cuidar de gente, porque já tem um monte de ONG que cuida do direito do ovo da tartaruga. Sabiam disso, né? Aqui no Brasil, quem quebrar um ovo de tartaruga, 2 anos de cadeia, inafiançável. Inafiançável, você quebrar um ovo de tartaruga. Aí você, pai de família, sai para trabalhar cedo, é assaltado, apanha, o cara é pego, é réu primário, é menor de idade, é solto. Você pode tomar porrada, mas a tartaruga, não estou dizendo que é para quebrar o ovo da tartaruga, que é criatura de Deus. Mas quem vale mais, você ou a tartaruga? Você, vale muito mais, né? Jesus, ele fala isso no Evangelho. Ele fala para os apóstolos, em Mateus, né? Mateus 26, olhai os lírios do campo, eles não plantam e nem semeiam, olhai os pássaros do céu, Deus cuida de cada um deles. E aí Jesus fala para os apóstolos, e vós valeis muito mais do que todos os pássaros. Então quem é que vale mais? A gente vale mais. O que o Papa Francisco está falando? Ecologia humana. Hoje em dia tem ONG para árvore, para tartaruga, não estou dizendo que a gente não tem que cuidar. Eu gosto de bicho também, gosto das coisas, sempre gostei, mas eu acho que cada coisa no seu lugar. Então, em primeiro lugar, o ser humano. Meu irmão é veterinário, ele conta de vez em quando umas peripécias que ele pega lá. Ele fala que ele tem uma cliente que ela chega lá às vezes desesperada, ela tem um cachorro velho dá problema, né? O meu era assim, né? O meu era semana sim, semana também, né? Então começa a dar problema mesmo, que nem gente velha, né? O bicho começa a ficar doente, começa a ter, você tem que dar remédio, você tem que fazer um monte de coisa, né? Aí, meu irmão contando que esses dias chegou uma mulher lá destrambelhada, desesperada lá com o cachorro dela, o cachorro é velho, é natural aqui, né? E ele ainda tem convulsão, então ela chega lá desesperada. Meu irmão falou, todas as vezes que ela chega, o cachorro está com coleirinha,
tem estraço no pelo, o cachorro está cheiroso. Meu irmão falou, não tem uma vez que ela não chega com o moleque dela, ela tem um menino, que o moleque não chega despenteado, ramelento, né, mas o cachorro dá bala, né? Mas o filho mesmo dela, né, um cuidado assim, né? Aí meu irmão até brinca, né, falou assim, rapaz, olha, e ela cuida do cachorro. Meu irmão falou, eu sou veterinário, mas ela cuida do cachorro mesmo. Meu irmão falou, olha, se eu achasse uma mulher dessa, até eu latia, para ver se ela cuidava assim, porque é assim uma pessoa, né, assim o cachorro. Então quer dizer, as pessoas começam a perder o rumo da coisa. Quem vale mais? O ser humano, a vida humana vale mais. Ecologia humana, é o que o Papa está falando, né? Então cada coisa no seu lugar. Como que Deus pensou o mundo? Com o homem governando o mundo. O homem governa o mundo. O mundo é feito para o homem. Aí hoje em dia, não sei se vocês já viram essa loucura. Lá na Europa já estão começando a falar de criação de alternativas sustentáveis para a alimentação. Que aí o pessoal fala que carne de vaca e de boi polui muito. Por quê? Porque a vaca come capim. O pum da vaca. A galera está querendo regular o pum da vaca. Porque o pessoal fala que um pum de vaca, ele libera muito metano. É verdade. Mas gente, tenha santa paciência. Desde que o mundo é mundo tem vaca. Aí você vai querer regular o que a vaca faz, né? Gente do céu, é uma coisa assim absurda. Aí na França, isso que eu estou falando não é da minha cabeça não, vocês pesquisem aí na internet, vocês vão ver. A Danone, a fábrica da Danone, lá na França, para diminuir a poluição, já se comprometeu a colocar uma fralda nas vacas para filtrar o ar do pum da vaca. O povo está louco, entendeu? O pessoal está louco. Então quer dizer, olha o nível. Os animais, a criação, Deus fez para quê? Fez para a gente comer, fez para a nossa alimentação, fez para ser bicho de estimação, fez para isso mesmo. Aí o pessoal já está falando, não, até o ano de 2030, os países têm que diminuir o consumo de carne bovina. Diminuir o consumo de carne bovina. Tem gente que não tem o que comer. Aí o pessoal está preocupado em diminuir o consumo de carne bovina. Oh, mas tenha santa paciência. Nós nem conseguimos matar a fome de todo mundo. Já estão falando em regular a questão do consumo de carne. Mas tenha santa paciência. Eu, toda vez que eu asso o churrasco lá, eu coloco aquelas carnes, né? Em casa só eu como assim. Coloco lá o boi berrando mesmo com a gordura lá, eu como aquilo com gosto. Eu falo, eu acho que Deus pensou, quando Ele criou o boi, falou, um dia vão assar isso aqui, eu vou fazer a gordura, né? Pode fazer mal, né? Mas que é bom, né? Mas, gente do céu, nós entramos numa irracionalidade. Deus fez essas coisas para a gente. São Pedro teve um sonho. Os judeus, vocês lembram que os judeus na Bíblia, eles eram proibidos de comer o quê? Porco. Não se podia comer porco e nem bicho que tivesse a pata rachada, a pata aberta. Nenhum bicho de pata aberta os judeus podiam comer. Por que Deus colocou essa lei lá no Antigo Testamento? Para diferenciar o povo judeu dos outros povos. Só por isso. Quando veio Jesus falou, acabou isso aí. O que torna um homem impuro não é o que entra de fora para dentro, mas o que sai de dentro para fora. Aí São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, ele era judeu, ele estava na dúvida, mas pode ou não pode, né? Jesus falou, mas será que nós estamos interpretando corretamente? Aí São Pedro teve um sonho. No sonho, vinham 4 anjos segurando um lençol gigante. E os anjos abriram o lençol, tinha um monte de bicho, porco, cabra, cabrito, boi, tinha de tudo lá dentro. Né? Tinha até morcego, tinha de tudo, né? Gato, cachorro, tinha de tudo. E aí, na hora que abriu aquele lençol, São Pedro ele pergunta para o anjo, mas o que isso quer dizer? E o anjo falou para ele, tudo que está aí dentro você pode comer. O que o anjo estava querendo dizer? Que a antiga lei da proibição de alimentação ela tinha caído. No Novo Testamento, que as pessoas se alimentem do jeito que elas quiserem. O mais importante é o quê? A ação e o sentimento. Ponto final. Né?
Então, quer dizer, não existe mais essa lei. Jesus aboliu essa lei. Então, Deus ele pensou o mundo como sendo algo dado de presente para o ser humano. Então, o que tem é para comer. Os recursos que existem para ser explorados. Isso não significa que eu possa sair matando, destruindo, acabando com aquilo que é obra de Deus. Pelo contrário, o ser humano recebeu isso para cuidar. Essa é a ideia. Segunda coisa que Deus quis: o ser humano livre e inteligente. Ah, mas o macaco é inteligente pra caramba. Tá, mas o macaco não fala. A inteligência do macaco, ela é limitada. Limitada. O macaco ele não consegue transmitir o que ele aprende. Você pode ensinar para um macaco não ensina para o outro o que ele aprendeu. Cientistas fizeram uma vez um teste. Colocaram os macacos numa jaula, botaram um cacho de banana e colocaram eletrodo, um monte de fiozinho para dar choque no macaco. Botaram lá o gorilão dentro da jaula. O gorila foi pegar a primeira banana, tomou um tranco. Segunda banana, tomou um tranco. Ele foi experimentando, uma por uma, tomou choque em tudo. Ele não pegou. Segunda semana, botaram um cacho de banana, já não tinha mais o choque. O gorila comia outras comidas, não pegava a banana. Por quê? Ele falou: isso aqui dá choque. Sou besta, né? Vou botar a mão ali para tomar tranco, né? Aí botaram o segundo gorila, que não sabia da história. Botaram um cacho de banana. O gorilão já chegou lá, opa, né? Já foi quente para pegar. O que o outro que estava antes fez? Meteu porrada no outro. Ele bateu até não poder mais. E aí o outro tentava pegar, apanhava, tentava pegar, apanhava. Por quê? Ele não fala, mas ele queria, de alguma maneira, transmitir o que ele aprendeu. E ele fazia isso como? Batendo, mordendo, até que o segundo já não comia mais banana. Botaram um terceiro, que não sabia de nada. Quando botaram o terceiro mal entrou, olhou para a banana e já apanhou. E os dois bateram. Aí você vai falar: o animal é inteligente? Ele é inteligente. Só que a inteligência do animal, ela é limitada. Ele não vai aprender além daquilo ali. Agora, o ser humano, ele é livre e inteligente. Nós temos essa característica. Então, Deus fez o mundo para nós, nos fez livres, nos fez inteligentes. E como que Deus fez Adão e Eva? Com dons que nós chamamos de dons preternaturais. O que é um dom preternatural? Que Deus criou e deu para o homem e para a mulher. Deus deu ao homem e à mulher o dom preternatural da imortalidade. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus criou o ser humano para ser eterno. Alguém gosta aqui da ideia de morrer? Não. Para uma pessoa concordar com a ideia de morrer, a pessoa tem que estar sofrendo muito. Quando a pessoa chega, às vezes, no auge do sofrimento da doença, a pessoa fala: ah, chega, né? Chega. O Dom Henrique Soares, né, o bispo que morreu de Covid, eu conheci o Dom Henrique, ele era nordestino, bem engraçado, assim, o jeito dele falar, ele era de Alagoas. E ele contou um caos uma vez, né, que quando ele era padre, ele disse que tinha uma freira muito velha na paróquia dele, muito doente, disse que acabava a missa, ela ia no Santíssimo, ela dava uma alisada no Santíssimo, ela falava para Jesus: homem, me leva. Porque ela já estava doente, ela já estava, então ela já estava aqui. Mas naturalmente, ninguém quer morrer. Por que nós não queremos morrer? Porque nós não fomos criados para morrer. Às vezes a gente pega familiar, parente nosso, às vezes está velho, está doente, está todo mundo assim rezando para que ele seja aliviado. Às vezes você vai perguntar para a pessoa vai: não, tá bom. Ah, está com um pouco de dor, mas estamos indo, estamos levando. Eu já vi tanta gente, né? Na época que eu era ministro dos doentes, né? da Sagrada Comunhão para os doentes na paróquia, eu levava a comunhão para vários doentes. E tinha gente que você via que estava numa situação terrível, mas a pessoa estava ali e falava: não. E a pessoa ainda tinha planos, ainda queria melhorar, e às vezes melhorava, mas às vezes não, às vezes acabava morrendo. Mas você vê que tem uma luta pela vida. Por quê? Porque isso é natural no ser humano. Deus não criou a gente para morrer. É natural que a gente não queira morrer. Pode ver, o que uma criança mais tem medo do 0 aos 4 anos? Ela tem medo de que os pais morram e de que ela morra. Na psicologia da criança é isso. Ela tem o medo da morte, que a morte é o fim, acaba, né?
O meu filho, que é pequeno, ele falava, né? Quando a gente fala para ele, não pode fazer isso, você cai, não sei o quê. Aí ele perguntava para a gente, por quê? Porque acaba Vicente? Eu falei, acaba Vicente, aí não tem mais. Né? Aí eu falava para ele, aí acaba, aí não tem mais, então toma cuidado. Porque é o medo da morte que previne, faz o ser humano sobreviver. O que faz uma criança ter medo das coisas e não... se bem que criança ainda assim é danado. Mas se não fosse o medo da morte é o único freio para o ser humano quando é criança. Porque ele sabe que tem um limite e ele pode acabar. E para nós adultos também, né? O medo da morte, ele, de certa forma, ele nos ronda, né? Quando você tem que fazer uma cirurgia, você tem que fazer uma coisa mais... Você começa a pensar, e se? Né? E se acontecer alguma coisa e eu não voltar? O medo da morte é terrível. Em 2004 eu descobri, né? Eu achava que era problema de vista, estava começando a não enxergar bem, e era bem mais moço, né? E eu sentia que meu olho doía muito, achei que era problema de vista, investiguei, fui em tudo que era hospital, não descobria. Aí fui no médico, desses médicos mais velhos, né, que bota a mão, aperta, ela foi no médico, ele era meu médico quando eu era criança, né? Então vocês imaginam, ele já era velho quando eu era pequeno, né? E fui lá, ele botou a mão, apertou, ele falou, não é vista não, clínico geral, ele falou, você está com câncer. Eu falei, aonde que eu estou com câncer, doutor? Pelo amor de Deus, né? Ele falou, no rosto. Ele falou, o câncer deve estar, ele falou, vamos tirar um raio-x para ver, mas deve estar do tamanho de um limão e está comprimindo o seu olho, aí você acha que é problema de vista. Ele falou, realmente dá problema de vista porque fica cego. Só que a gente vai ter que ver o que faz. Se tiver raízes, a gente não pode mexer. A gente faz uma radioterapia, alguma coisa aí. Agora, se não tiver raiz, a gente abre a sua boca por dentro e aqui por dentro, né, pela cavidade nasal e tudo mais, a gente entra e extrai o tumor. Aí você imagina, na época eu tinha, né, vou fazer 40, eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu estava fazendo faculdade, eu falei, agora acabou. Um soco no estômago, assim. Eu saí do consultório médico assim, desnorteado. Eu falei, vou morrer. Né? Aí ele falou, você vai, tira o raio-x, traz aqui. Eu levei o raio-x. Foi mais desanimador ainda. O que ele falou para mim? Tem raiz. Não dá para operar. Vai ter que ficar aí. A gente faz rádio, vai ter que fazer alguma coisa. E aí ele me deu um conselho sábio, porque nessa hora você não pensa. Ele falou assim para mim, você tem religião? Como é que é? Eu falei, tenho. Na época eu estava no seminário. Né? Eu falei, tenho, estou estudando para ser padre e tal. Ele falou, então, reza. Ou pede para alguém para rezar. Ele falou, porque eu sei que quando uma pessoa recebe a notícia dessa, às vezes a pessoa não consegue fazer nada, então pede para alguém. Aí eu tive uma ideia, né? Estava lá na cidade da minha mãe, tive uma ideia. Eu falei, vou até o Carmelo. Fui até o Carmelo, onde eu era coroinha quando eu era criança, e falei para as freiras, para as irmãs. E aí as irmãs, uma das irmãs falou assim, não, peraí, que eu tenho a solução. Aí eu pensei assim, falei, não adianta me dar nada para tomar, que do jeito que o negócio está aqui. Ela veio com um cartãozinho e um paninho, uma relíquia de Santa Teresinha. Ela falou assim, reza, faz a novena, todo dia, coloca sobre o seu rosto aí, reza com a relíquia e peça para Santa Teresinha te curar. E eu tinha que voltar no médico dali 11 dias, dava tempo de fazer minha novena e ir até o médico. E aí quando eu fui, o médico, ele me dispensou, mas eu vi que ele estava bem inquieto, ele falou, você volta amanhã. Eu imaginei, eu falei, eu não alcancei a graça, né? Acho que vou morrer mesmo. E aí você começa a pensar, pai e mãe, na época já estava muito preocupado, meu pai e minha mãe, com a situação. E aí realmente eu fui enxergando menos, muito rapidamente. E aí ele mandou voltar no outro dia. No outro dia estava ele mais outro médico. O médico olhou e falou, não, vai ter que repetir. Mandou eu fazer um exame de sangue de novo e mandou tirar raio-x de novo. Eu fui, fiz tudo de novo, voltei para o consultório, eles chamaram um terceiro. E aí olharam, falaram, pode falar para ele, né? Eu achei que eles iam falar, tem 8 dias, viu? Pode, né? E aí eles me mostraram, né, os exames, o resultado, e me explicaram. Falaram, olha, o exame de sangue, ele acusa tudo que tem, inclusive célula cancerígena, não sei o quê. Ele falou, só que
nós temos exames que não parecem ser da mesma pessoa, porque nós não temos vestígio, né, do câncer. Era uma bola mesmo, né, era um limão, era maçudo, ele murchou e o próprio organismo começou a desmanchar e a jogar para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para o rim, do rim eliminando na urina. E aí ele fez o exame de sangue, ele falou: as células cancerígenas existem no sangue, mas estão todas mortas. Aí depois eu voltei, eu repeti os exames várias vezes e, né, não tinha nada. Santa Teresinha, eu rezei para Santa Teresinha. Então, quer dizer, Deus, ele tem caminhos, ele tem meios, né, para nos levar para ele. Deus não quer que nós morramos, ele não criou a gente para morrer. Por isso que a gente tem tanto medo de morrer, por isso que a gente não gosta da ideia de morrer, porque nós fomos feitos para ser imortais. Outro dom preternatural que Deus deu. Deus nos deu a racionalidade, a inteligência que eu já falei, e Deus nos deu também lá em Adão e Eva o dom da ciência infusa. Adão e Eva tinham a ciência infusa. O que é a ciência infusa? Se Adão e Eva não tivessem cometido lá o pecado original, a minha profissão não existiria professor. Professor é alguém que aprende para ensinar. Não haveria essa necessidade. O que é o dom da ciência infusa? Adão e Eva, se eles tivessem necessidade de saber de alguma coisa, bastaria que eles parassem e pensassem: preciso resolver esse problema, deixa eu pensar. A resposta estaria na cabeça. A gente, quando tem um problema, você começa a pensar, né? Eu tenho que procurar quem sabe mexer nisso aqui, eu não dou conta não, né? A ciência infusa é o quê? O conhecimento de Deus está na cabeça daquele que precisa conhecer. Basta aparecer uma necessidade e a pessoa tem a resposta. Adão e Eva tinham esse dom de conhecer as coisas sem precisar estudar, sem precisar se informar. Foi assim que... Por que nós, seres humanos, temos o desejo de saber das coisas? É por isso, é um resquício do dom preternatural que Deus deu para todos nós. Nós nascemos para ser imortais, nós nascemos para conhecer as coisas, nós nascemos para viver na presença de Deus. É isso. Agora o que acontece? Deus deu liberdade, o ser humano usou mal, entrou o pecado original, e o pecado original ele se comunica por uma solidariedade maldita, porque ele se comunica, ele se espalha, né? Ele se espalha. Deus deu a Adão e Eva todas as instruções, tudo que eles precisavam saber, Deus falou. E o que Deus estabeleceu como regra? Deste fruto não comereis. Uma vez na catequese, um catequizando me falou assim, levantou a mão, né, quando eu falei de Adão e Eva, pecado original, falou: professor, uma pergunta aqui. Aí eu falei: vamos lá. E as crianças têm um raciocínio interessante, que são coisas que a gente não pensaria, né? Aí o moleque ele me perguntou assim: se a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um fruto que se fosse comido, o pecado entraria no mundo, por que ao invés de colocar a árvore no paraíso, Deus não tirou a árvore do paraíso? Aí quando eu ia responder, ele falou: não, peraí, pega o raciocínio. Em casa, minha mãe, quando não quer que eu mexa uma coisa, ela esconde, né? A lógica dele, tem lógica o que ele falou. Aí eu falei para ele: tá, sabe por que Deus não fez isso? Porque se tem uma árvore e tem um fruto, e Deus diz: não mexa aqui, Deus ele está te dando liberdade. Você tem a opção de fazer errado se você quiser. Aí você é livre. Quando que a gente é livre? Quando você pode escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Se você pode escolher, você é livre. Se você não puder escolher, você não é livre. É por isso que Deus deixou a árvore lá, porque eles tinham que usar a liberdade deles para obedecer a Deus, mas eles escolheram usar a liberdade para desobedecer a Deus. Por isso que o pecado entrou. Por isso que a árvore não era nem cercada. Se eles quisessem, eles poderiam comer do fruto. Liberdade. Então Deus ele preza pela liberdade, e pela liberdade o homem pecou. A gente costuma falar, né, que o pecado entra no mundo pela mulher, né? E não é. Na verdade entra pelos dois, né? Porque não é a mulher que...
Porque na história o pessoal joga tudo para conta das mulheres, só que tem um problema. Se você pegar o texto bíblico, onde que o Adão estava? Ele estava do lado, ele estava junto. Então a culpa na mesma medida que é de Eva, é dele, porque Deus falou para quem? Não mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para Adão. Depois Adão, vocês lembram da história, estava triste, que ele era o único que não tinha par. Aí Deus falou, então tá bom, eu vou fazer aqui o par compatível para você. E fez a mulher. E aí o Adão fica feliz, falou, agora sim, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, né? E fica todo feliz ali. Só que Deus, ele deu uma missão para Adão. Qual que é a missão? Você vai cuidar dessa mulher aqui, ó. Eu estou te dando, mas você tem que cuidar dela. Adão cuidou? Não. Quando veio a serpente, o Adão estava que nem um banana lá, do lado da mulher dele. A serpente falando com a mulher dele. Falou, não, você sabe por que Deus falou? Deus falou para você não comer isso aí. Deus, ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Você acha que Deus quer que você seja igual a ele? Come aí para ver. A Eva pegou, comeu e deu para ele estava do lado. E o que ele fez? Ele ainda poderia ter falado, não come não, cobra falando, né? Não dá bola não, né? O que Adão faz? Ele come, né? A mulher comeu, ele come também. Vamos junto. O que acontece? O pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, o que Deus faz? Deus, ele não vem com toda a sua justiça, poder e glória. Deus vem andando. E eles se escondem. Olha aí, o homem se esconde diante de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar de purgatório. Aquilo que ainda é manchado pelo pecado não pode estar na presença de Deus. E não é porque Deus não quer, a própria pessoa, ela sabe que ela não pode estar na presença de Deus. O que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Deus sabe de tudo, né? Mas Deus ainda... Deus, ele faz as coisas de maneira retórica. Ele pergunta, Jesus também no Evangelho, ele pergunta só para ver mesmo, porque ele já sabe, né? E Deus, ele chama Adão, e nada, e ele vai chegando até que ele chega na moita, lá onde estavam os dois. Falou, o que vocês estão fazendo aí? Aí Adão fala, ó como que Adão é macho. Ele joga a culpa em Deus e na mulher, porque ele diz assim, a mulher que tu me deste, pegou do fruto, comeu, me deu e eu comi, olha que dó, né? Eu, vítima, né? Então quer dizer, quem que é o culpado na história? Deus é o culpado, e a mulher é a culpada, mas, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, ele não é culpado, né? É Deus e a mulher. Quando a gente erra, sobretudo quando a gente é criança, quando a gente fica mais velho, a gente começa a honrar mais a palavra, né? Quando a gente é criança, qual que é a primeira reação quando você faz uma coisa errada? Você joga a culpa no outro, você joga a culpa no outro. Eu lembro uma vez a minha filha lá, ela se empolgou lá com um giz de cera. Eu tinha acabado de mandar fazer o guarda-roupa no quarto dela. Ela pegou e fez um coração no negócio lá. A hora que eu entrei, eu olhei, eu vi o giz, eu vi o formato do desenho, que é o formato do desenho dela, né? E aí eu falei, Olivia, você está achando que você está onde aqui? Eu falei, por que você fez isso, né? E o grande argumento lá em casa, nossa, vou contar para sua mãe, né? Que aí ela sabe que aí, né? O negócio, eu falei, não, vou falar para sua mãe. O que é isso? Olha o que você aprontou aqui e não sei o que. Qual que foi a primeira reação dela? Não fui eu. Eu falei, não foi você? Ela foi o Vicente. Eu falei, o Vicente está lá na casa da avó. Ele não estava em casa. Aí ela ficou toda desconcertada. Mais cedo ele estava aqui. Eu falei, mais cedo eu também estava aqui no quarto e ele não estava aqui. Eu falei, e o seu irmão, ele não desenha coração, né? O seu irmão tem 3 anos, ele desenha tudo descoordenado para todos os lados, né? Eu falei, então foi você mesmo. E ela negando. Até a morte, que não foi ela. Ela passou, eu falei, vamos ver até onde vai. Ela passou 2 dias negando, falando que não era ela, né? Aí eu peguei o giz, esperei 2 dias e ela negando. Dei o giz na mão do irmão dela, falei, Vicente, desenha um coração no guarda-roupa, vamos lá. Ele veio, eu falei, olha aí como é que é o coração do seu irmão.
Falei, acho que não foi ele, né? Aí ela falou que tinha sido ela. O que é isso? É um mistério da iniquidade, ele já está dentro de nós, vem de fábrica o defeito. É um pecado original. E por que a gente chama de pecado original? Porque ele está na origem. Ele não é um pecado original porque ele foi diferentão, é um pecado original, só eu fiz. Não, é original porque ele está na origem, está no começo da humanidade e afetou todo mundo. E aí o que Deus disse para Adão? A partir de agora vocês podem sair do jardim. Eu criei o jardim para vocês, mas agora você vai lá, você vai ganhar a vida, né, com fruto do suor do seu rosto. Se quiser comer, você tem que plantar. Se quiser comer carne, você tem que criar bicho. É isso que você vai fazer. Você vai trabalhar. A mulher vai ter a dor do parto, para se lembrar de que todo filho de Adão nasce com a marca do pecado. Todo filho de Adão nasce. Então, por isso, a dor do parto. E depois, no fim da vida, vocês vão morrer. Só que Deus, isso a gente tem que ter na cabeça. Deus, quando Ele estabelece uma coisa, Deus ele pode temporariamente adiar aquilo que Ele planejou. Mas Ele vai fazer exatamente do jeito que Ele planejou. Então, o que Deus diz para Adão? Deus amaldiçoa a serpente, o demônio, e diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E a mulher esmagará. O texto bíblico mais originalmente fala que a descendência da mulher esmagará. Quem que esmaga o pecado é Jesus. Mas Nossa Senhora, de certa forma, esmaga o pecado ao dizer sim. Então, olha, o pecado acabou de acontecer. O que Deus já promete? Ele promete um Messias que vai nascer de uma mulher e que vai esmagar o pecado. O que Deus está querendo dizer? O plano dele, Ele vai botar em prática, mas por um tempo Ele vai adiar, por conta do pecado, porque o homem disse não, mas Ele vai cumprir. O que isso significa? Que aquilo que Deus pensou vai acontecer. Depois do juízo final, ocorrerá a ressurreição da carne. E quem se salvar, quem estiver no céu, terá o conhecimento das coisas como Deus conhece. É a ciência infusa. Nós saberemos das pode saber das coisas como Deus sabe. Mas por graça, Deus nos dará essa graça. Nós seremos imortais. Na ressurreição final da carne, ninguém vai morrer mais. Nós viveremos corporalmente, fisicamente. E nós teremos a impassibilidade, que era outro dom preternatural. O que é impassibilidade? Não ficar doente, não sentir dor, não sentir nenhum tipo de desconforto por nada. Com calor, com frio, a impassibilidade. É assim que Deus pensou. E é assim que vai ser no juízo final. Nós vamos viver fisicamente, num corpo que será sempre saudável, que não se incomodará com nada, um corpo que não vai morrer, e nós viveremos na presença de Deus, do jeitinho que Deus planejou lá com Adão e Eva. Isso vai ser feito. Só que Jesus, Ele já deu o spoiler do que vai ser o juízo final. Onde que a gente vê isso? Na história da igreja. Na história da igreja nós vemos a manifestação dos dons preternaturais que Adão e Eva perderam. Onde que esses dons se manifestam? Nos santos. Nos santos. Contando aqui, não dá tempo de contar tantos exemplos, mas um exemplo que eu gosto. São Benedito. Vocês têm a imagem de São Benedito em casa? Né? É um dos santos mais venerados. Eu gosto muito de São Benedito. Minha mãe chama Benedita por uma promessa da minha avó para São Benedito. Então, eu sempre gostei muito de São Benedito. E na vida de São Benedito tem uma passagem interessante. São Benedito ele era muito simples. O pai e a mãe dele eram africanos. Chamavam-se Cristóvão e Diana, o pai e a mãe de São Benedito. E eles foram comprados como escravos. E o próprio São Benedito, quando ele nasceu, eles eram escravos. Só que o dono deles era um sujeito, se eu não me engano, chamava Giacomo Manasserini, era o nome do dono.
E ele gostava tanto dos pais de São Benedito que ele tratou sempre muito bem. Eram escravos, mas nunca foram judiados, comiam dentro da casa com os donos, enfim. E esse dono de escravos, ele deu a liberdade para o pai e para a mãe de São Benedito, falou: olha, eu gosto muito de vocês. E o pai e a mãe de São Benedito não foram embora. Falou: não, se a gente puder continuar trabalhando, falou: pode continuar trabalhando comigo, mas aí eu pago o salário para vocês. E São Benedito era um menino que sempre foi muito piedoso, só que ele não teve estudo, ele era analfabeto, filho de escravos, sempre trabalhou em serviço pesado, mas aprendeu a fazer muita coisa, serviço de pedreiro, serviço de ajudante, carregar e descarregar as coisas e mexer com cozinha. Ele sabia cozinhar. São Benedito, coitado, ele passou a vida inteira na cozinha. Hoje em dia a gente bota na cozinha de novo, né? Ele continua na cozinha, né? Até hoje, né? Mas ele era cozinheiro mesmo, gostava de cozinhar. E São Benedito, ele viveu como eremita um tempo. Ele arrumou uma casinha e ele vivia sozinho. Ele rezava, fazia penitência, aos domingos ele ia para a cidade. Ele vivia no meio do mato, retirado. E aí, na época de São Benedito, o Papa baixou um decreto. Na Itália tinha muito. São Benedito é italiano, ele já nasceu na Itália. Os pais eram africanos, mas ele era italiano. E aí o Papa falou: olha, tem muito eremita espalhado para todo lado. Todo mundo que é eremita, que vive sozinho, tem que procurar um convento e entrar para o convento. Aí São Benedito procurou vários, os franciscanos receberam ele. Por isso que tem a batina marrom lá, com a corda branca. Ele entrou para os franciscanos. O superior falou: bom, o que você sabe fazer? Ele falou: olha, eu não sei ler, não sei escrever, mas tudo que for de serviço eu posso fazer. Ele falou: ótimo, o senhor vai ser o porteiro. Botou São Benedito na portaria, ele tinha que atender os pobres e cuidar ali da portaria. Depois ele passou para a cozinha. Quando ele estava na cozinha, morreu o melhor professor de teologia do convento. E aí o superior ficou desesperado. Ele falou assim: era o padre que ensinava aqueles que iam ser padre, agora eu perdi o melhor professor. E São Benedito, ele tinha tanta fé na obediência, de que se você obedece por amor a Deus, em nome de Deus, Deus age, que ele falou para o superior. Ele falou: mas tem tanto padre bom, tem tanta gente boa aqui. E outra, se o senhor chegar em qualquer um desses padres e der uma ordem, falar: a partir de hoje o senhor é o professor, Deus vai dar todas as graças que essa pessoa precisa para dar aula. E o superior achou aquilo um desaforo. Falou assim: ele está achando que é fácil. Falou: o senhor acha que é fácil assim? Basta eu mandar e pronto. Ele falou: sim, o senhor é o superior, o senhor governa em nome de Deus. Se o senhor mandar e a pessoa obedecer de coração, Deus vai dar um jeito, a coisa vai sair. Ele falou: então tá bom. Então, a partir de hoje, o senhor não está mais na cozinha. Eu nomeio o senhor como professor de teologia. São Benedito não sabia ler. O superior fez isso para humilhá-lo. Ele largou as panelas e ele falou: tá bom, eu obedeço, senhor. Ele falou: se o senhor pudesse me dar um tempo para rezar, que eu vou pedir a Nosso Senhor as graças que eu preciso para poder. Ele falou: não, pode rezar o resto do dia, se quiser. São Benedito se retirou, rezou. No dia seguinte, os alunos, até como piada, colocaram os livros de teologia, tudo em latim, sobre a mesa. São Benedito, que nem sabia, não entendia nada de latim, muito menos de teologia, ele se sentou na mesa, abriu a Sagrada Escritura e leu um capítulo inteiro do Evangelho de Lucas. E deu uma aula citando os padres da igreja, os grandes santos, e ensinou teologia. Por 4 anos, São Benedito ensinou teologia sem saber ler e escrever. A notícia correu à Itália. Os cardeais da corte do Papa começaram a vir a Palermo para falar com o Frei Benedito, para pedir conselho, para resolver os grandes problemas da igreja. E aí é curioso que São Benedito, quando os cardeais vinham, às vezes traziam documentos e coisas, davam para São Benedito ler, ele dizia: eu não consigo ler, eu sou analfabeto. E eles diziam: mas como que o senhor lê? Quando dá aulas, ele falava: eu só consigo ler quando eu dou aula, porque eu estou obedecendo ao meu superior. Então Deus me dá a graça para obedecer ao meu superior.
Agora, se vocês pedirem outras coisas, eu não consigo ler. Vocês têm que ler para mim. O que é isso? Dom da ciência infusa. Ele foi tirado do cargo de professor de teologia. Tudo aquilo que ele ensinou, ele se esqueceu. Ele era incapaz de dizer. Tinha padres que falavam: tal coisa eu aprendi com o senhor. Ele falava: não lembro. Ele não se lembrava de absolutamente nada. O que é isso? É um dom preternatural. É Deus restaurando aquilo que era o plano dele já no paraíso. Olha que coisa, Deus restaura o seu reino na igreja. O Santo Curadars, as pessoas chegavam para se confessar. O Santo Curadars, ele tinha o dom de prescrutar corações. Ele conseguia ler as consciências das pessoas que vinham para se confessar. Uma vez veio um doutor muito sabido, muito entendido lá de Paris, falou: esse Curadars aí, o padre João Vianney, é uma fraude. Ele convence gente ignorante. E veio o cara com toda a sua ciência, todo o seu conhecimento, etc. Então ele assistiu uma missa de perna cruzada, na frente do Curadars. O Curadars era bravo, ele brigava com o povo, né? E esse homem ficou lá com a bengala, todo empombado lá, de perna cruzada, assistiu a missa, ouviu o sermão. Depois entrou na sacristia e falou para o Curadars: eu já peguei. Qual é o seu truque? Você impressiona a sua plateia por duas coisas: pelo seu tom de voz, porque o senhor fala berrando, e pelo seu aspecto, que certamente o senhor deixa o seu aspecto físico ficar desse jeito para chamar a atenção. De fato, o Curadars era muito feio, mas ninguém é feio porque quer, né? Então ele dizia que o Curadars andava daquele jeito. O Curadars, ele tinha um cabelo bem branco, e o cabelo dele era comprido, ele não cortava o cabelo, ele tinha um cabelo comprido, branco, era um cabelo bem ralo, branco, meio careca em cima, e ele penteava o cabelo assim para cima, aquele cabelo fininho para cima, e ele usava uma batina muito curta, com a meia, né? Tinha canela muito fina. Então, quando ele ia pregar, todo mundo via as canelas do Curadars, né? E a batina dele era muito curta, porque Ars tinha muito brejo, né? Então ele não deixava a batina comprida para não sujar no brejo. Então e ele era baixinho, magro, não comia quase nada, né? E muito bravo assim, né? E tinha um ouvido assim, nossa, se falasse dele do outro lado ele pegava, né? Que estavam falando assim. Inclusive durante os sermões, as homilias, se falasse, era pito na seta. Ele endereçava o pito assim já na pessoa, né? Se era paroquiano dele, ele pegava: fulano, eu ou você? Ele fazia isso no meio do sermão. É um santo, mas ele tinha assim uma rabugice assim, que era um negócio. Aí esse homem chegou e falou isso para o Curadars. O Curadars pegou, botou a estola roxa de confissão, sentou e falou: tá, depois eu escuto essas besteiras que você tem para falar. Pode se ajoelhar e se confessar. E esse homem falou: eu não vim me confessar, eu vim desmascarar. O Curadars falou: pode se ajoelhar e confessar. E esse homem foi tentando explicar e o tom foi subindo. E o Curadars falou: se ajoelha, se ajoelha. Uma hora o Curadars levantou assim, mas quase na porrada, levantou e gritou com esse homem, falou: você se ajoelha agora, e não sei o que. Pegou esse homem, puxou e botou no chão. E esse homem falou: eu não me confesso desde a primeira Eucaristia. Ele falou: então você fica quieto que eu vou falando. E foi falando: você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, você ultrapassou essa pessoa, roubou essa pessoa. E foi falando. Durante duas horas, o Curadars desfiou todos os pecados desse homem. Esse homem saiu chorando, abraçou o Curadars, pediu a bênção, pediu perdão, ficou em Ars uns dias, estava assistindo a missa no outro dia, e se tornou um dos grandes colaboradores financeiros da pastoral do Curadars. Ele passou a ajudar o Curadars. Mas por quê? Por que Deus permite esses dons? Para mostrar que na igreja Deus já realiza aquilo que vai ser visível e definitivo lá no juízo final. Deus, ele dá a ciência infusa para alguns santos, e geralmente não são os santos mais estudados, mais sabidos, não são. Santo Tomás de Aquino, a gente celebrou dia 28, dia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi uma das mentes mais brilhantes da Igreja Católica, um teólogo, escreveu sobre todo tipo de assunto,
Santo Tomás morreu com 49 anos, ele morreu jovem. Santo Tomás era muito grande, né? Ele tinha quase 2 metros de altura, muito gordo e muito quieto. Santo Tomás era tímido, ele era inteligente, mas muito tímido. Quando alguém falava para ele, explica aí para nós, fala alguma coisa, ele ficava roxo, assim, né? Ele ficava vermelho, assim, e ele quase não falava. Tanto é que o apelido dele era Boi Mudo. Boi por conta do tamanho, e mudo porque ele não abria a boca. E uma vez, os colegas dele, frades, né, dominicanos, estavam chamando ele de Boi Mudo, e o professor de Santo Tomás, que era Santo Alberto Magno, ele disse para os colegas de Santo Tomás: vocês estão dizendo que ele é um boi mudo? Quando este boi soltar o seu mugido, o mugido desse boi será ecoado por todos os séculos até o juízo final. Santo Tomás é o príncipe dos teólogos, né? É o maior teólogo da Igreja Católica. E Santo Tomás era uma pessoa extremamente humilde, mas era inteligentíssimo. Quando ele estava escrevendo o último livro da Suma Teológica, ele se deparou com uma questão teológica que ele não conseguia resolver. Ele precisava explicar um trecho bíblico e ele não conseguia resolver o problema. E Santo Tomás teve uma ideia bastante inusitada: não façam isso, né? Um dia ele acabou a missa. Santo Tomás, ele rezava uma missa e ele assistia outra missa de outro padre para fazer ação de graças, todo dia isso. Um dia ele rezou a missa, fez ação de graças, e aí ele foi para diante do sacrário, abriu a porta do sacrário, enfiou a cabeça lá dentro. Ele falou: Jesus, eu estou com esse e esse problema, eu não consigo escrever sobre isso. Eu vou ficar com a minha cabeça aqui, até que o Senhor me responda aquilo que eu preciso saber. E ele ficou lá com a cabeça dentro do sacrário. Quando ele saiu dali em diante, ele não escreveu mais uma linha. E ele ficou mais quieto do que ele já era. Ele não falava. E aí o Frei, que era o secretário de São Tomás, né? São Tomás tinha uma letra muito feia, né? Deus não dá tudo, né? Ele era inteligente, mas tinha um garrancho assim, medonho, né? Então ele tinha um secretário que escrevia para ele, né? Uma letra mais legível. E o secretário, que era o Frei Reginaldo de Piperno, veio e falou para Santo Tomás: o senhor não vai terminar o livro? Está todo mundo esperando. E ele fazia com a cabeça que não, mas não dizia por quê. E aí um dia apertaram ele e ele falou: eu acho que eu pedi a Nosso Senhor o que eu não deveria ter pedido. E Nosso Senhor me mostrou o que eu não deveria ter pedido. Ele falou assim: não tem como eu explicar para vocês o que eu vi. Ele teve uma visão. Ele falou: mas eu não consigo explicar. É algo assim tão fora de tudo que eu posso imaginar que eu não consigo explicar. Ele falou: então eu não vou escrever mais nada. E assim ele morreu, sem terminar o livro, por aquilo que ele viu. O que é isso? Ciência infusa. Deus deve ter dado a Santo Tomás o conhecimento do céu, o conhecimento de alguma coisa tão elevada que ele não quis escrever. E ele falou: tudo que eu escrevi é só um reflexo daquilo que Deus é mesmo. Olha que coisa, né? Então a gente vê isso na igreja, o dom da impassibilidade. Quantos mártires sofreram? Martírios que não lhes causaram dano. São João Evangelista, ele foi jogado num tacho de azeite fervendo e não queimou. São João é o único apóstolo que morreu de velho. O azeite fervendo não queimou São João. Aí você vai falar: mas por que Deus fez isso? É o dom da impassibilidade. Lá no paraíso, Deus tinha pensado que o ser humano não sofreria nada. A Bíblia diz, né, que depois, no paraíso final, depois do juízo final, a criança vai brincar na toca da serpente, vai colocar a mão na boca do leão e nada vai acontecer. A Sagrada Escritura diz isso, que vai chegar o tempo. Onde que isso se realiza? Na igreja. São Patrício, quando ele chegou na Irlanda, a Irlanda é uma ilha, tinha muita cobra na ilha, e os feiticeiros que tinham na ilha, eles ficavam fazendo as mandingas deles lá para espantar as cobras. O que São Patrício fez? São Patrício, ao invés de espantar as cobras, ele chamou as cobras. Ele chamou, literalmente, ele chamou. Ele deu uma bênção,
fez as cobras virem, as cobras nenhuma picou ele. Os pagãos ficaram olhando aquilo, impressionados, falaram, ele vai morrer. Aquele monte de cobra, o que ele fez? Ele fez um sermão para as cobras, dizendo, falou, olha, essa ilha até hoje, ela pertencia ao demônio, era todo mundo pagão, mas agora eu cheguei aqui. Essa ilha pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, e vocês estão causando dano a essas pessoas. Então, para que essas pessoas creiam em Cristo, vocês nunca mais vão perturbar essa ilha. E ele deu uma bênção. O que essas cobras fizeram? Entraram no mar. No mar. E dali em diante a Irlanda não teve mais essas serpentes venenosas. Outro exemplo. Tem uma ilha na Grécia que aconteceu a mesma coisa, tinha muita cobra, etc e tal. Um santo, não me lembro agora o santo, ele colocou um ícone de Nossa Senhora no local mais afetado pelas serpentes e deu a bênção. O que as serpentes fizeram? Correram para o alto dos montes, no meio das pedras, e as serpentes passavam o ano todo sem causar dano a ninguém. Mas no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, padroeira dessa ilha, as cobras vêm à igreja. Procurem isso na internet, vocês vão achar o vídeo. Procure cobras na igreja Grécia, vocês vão achar lá. São serpentes venenosas que elas entram na igreja, elas sobem até onde está o ícone de Nossa Senhora e ficam durante a missa, uma porção de serpentes enroladas no ícone de Nossa Senhora. Acabou a missa, elas vazam para fora de novo. São serpentes católicas, elas vêm à missa, né? Uma vez ao ano para cumprir o preceito, né? Então, mas imaginem vocês que loucura que é isso aí. Agora, por que Deus permite um milagre desses? Porque Deus está querendo mostrar o quê? Que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele vai restituir todas as coisas, e que na igreja isso de alguma maneira já acontece. O nosso corpo, ele não foi feito para morrer. O que Deus faz quando Ele permite que nos corpos dos santos, ou o corpo inteiro, ou uma parte do corpo, fique incorrupta? O que Deus está querendo nos dizer? Quando o corpo de alguém, ele impede que a natureza apodreça e coma aquele corpo, os vermes comam aquele corpo, é o natural. Uma pessoa que morreu, não sei se vocês já foram em exumação, em vez de exumação, né? É isso aí, sobram os ossos, o cabelo sobe. Às vezes alguma coisa da roupa, mas da pele dos órgãos não sobra nada. Santo Afonso de Ligório dizia, a gente vira pasto de verme. É isso mesmo, é o que a gente vira, pasto de verme. E aí o que acontece? Quando Deus interfere, na igreja católica existem 2.000 corpos, 2.000, incorruptos, ou em parte ou por inteiro, né? Ou em parte ou por inteiro. Por que Deus permite isso? Deus está querendo nos dizer o quê? Ele está querendo dizer o seguinte: eu, que sou o Senhor de todas as coisas, eu botei a minha mão aqui, para que vocês vejam que eu tenho poder para fazer o que eu quiser. É um testemunho para nós, para nos dizer, a morte tocou essa pessoa, mas a corrupção não tocou. Um dos únicos corpos incorruptos que eu vi, assim pessoalmente, foi de Santa Catarina Laborré. A Nossa Senhora apareceu para muita gente, tem muitos santos aí que viram Nossa Senhora, mas a única vidente, pelo menos que eu saiba, pode ser que tenha outro, mas pelo menos até onde eu sei, a única vidente que botou a mão em Nossa Senhora foi Catarina Laborré. E ela botou a mão em Nossa Senhora por quê? A Catarina Laborré, ela era uma menina de roça, muito simples, até muito caipirona, assim. Ela tinha um jeitão muito simplorão até. E ela, quando ela entrou para o convento, ela estava fazendo noviciado, a mestra dela deu um pedacinho da roupa de São Vicente para cada uma delas. Falou: olha, vocês estão ganhando uma relíquia de São Vicente, façam um pedido para São Vicente. Aí as meninas, que eu seja uma boa religiosa, que eu seja uma pessoa santa. A Catarina Laborré, ela já foi direto ao ponto. O que ela pediu para São Vicente? Nossa, desde menina, morro de vontade de ver Nossa Senhora. Fácil, né? Ela pediu, falou: eu queria ver Nossa Senhora. E pediu isso aí.
À noite, ela acorda com um menino, descalço, vestido de branco, do lado da cama dela, falando: vem, Catarina. Ela falou: como que você entrou aqui? Vem aqui, o que você está fazendo aqui? O moleque falou para ela, falou: eu estou sempre com você, desde quando você nasceu. Ela falou: que sempre comigo, estou te vendo agora. Ela era bem caipirona mesmo, falou: nunca te vi, você entrou aqui, você se escondeu aqui. Aí ele já deu um basta na conversa, falou: não, eu sou seu anjo da guarda, né? Vem cá, vamos descer. E ela desceu, acompanhando o menino. E a igreja lá, né, mais ou menos como aqui, do lado tem um altar, onde tinha a imagem de São José, e uma cadeira, onde o padre atendia a confissão das freiras. O anjo dela falou: ajoelha aqui. Ela falou: mas ajoelha para quê? Falou: ajoelha aqui. E ela insistiu, discutindo com o anjo ficou bravo com ela, falou: ajoelha aqui, obedece, que eu estou te falando, né? E ela tentando entender o que estava, ela ajoelhou, e ficou esperando. Daqui a pouco ela viu um clarão na sacristia, e ela escutou o barulho de tecido. De repente ela vê uma mulher de indizível beleza, que sai da sacristia, atravessa, lá na capela da Rua do Baque, tem um Santíssimo no meio. O que Nossa Senhora fez? A reverência profunda para Jesus, para o filho dela, que estava no sacrário. Nossa Senhora fez a reverência de adoração a Jesus, veio e sentou na cadeira do padre. Nossa Senhora sentou-se na cadeira. A Catarina morreu, ela ficou tão espantada com aquilo, que o que ela fez? Ela juntou as mãos e descansou o joelho em cima, o braço dela em cima do joelho de Nossa Senhora, colocou os cotovelos, né? É a liberdade, né? Ela chegou ali, eu acho que ela ficou tão desnorteada ali. E o que Nossa Senhora fez? Ela estava longe. Nossa Senhora queria falar de perto, e Nossa Senhora pegou nas mãos dela e puxou ela para mais perto. As mãos da Catarina Borré, o que aconteceu? É onde Nossa Senhora botou a mão. Nossa Senhora não tem pecado. O que acontece com a nossa mão? E com a nossa cara, com a pele, quando a gente começa a tomar muito sol, ficar velho, o que acontece? Mancha. A Catarina Borré, o corpo dela está inteiro até hoje. Se você olhar no rosto dela, ela tem um monte de mancha. Ela morreu com 78 anos. Ela tem uma porção de manchas, ruga e tudo mais. A mão dela está lisa como a mão de uma adolescente. A mão dela não envelheceu. O que tocou a Imaculada não envelheceu. Por que Deus permite um negócio desse? É um testemunho de fé, para mostrar que o plano de Deus, ninguém pode impedir, nem o pecado. Aquilo que Deus planejou, será feito. Será feito. E Deus planejou que o nosso corpo, ele ressuscitará, ele será belo, não terá doença, que nós poderemos conhecer as coisas como Deus conhece. Esse é o plano, e Deus vai executar. E Ele nos dá os meios. Onde estão os meios? Na igreja. Confissão, comunhão, 7 sacramentos, o conhecimento, a doutrina, as vidas dos santos. Deus nos dá meios para a gente ir para Ele. A porta de entrada é a morte. Imediatamente quando nós morremos, acontece o quê? Seu corpo vai estar quente ainda. Já vai começar o seu juízo particular. Tem gente que fala: mas são 2 juízos? É um negócio difícil de explicar, mas a gente pode dizer que são 2 momentos do mesmo juízo. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. Então para Deus não existe esse negócio de agora e depois. Para Deus tudo é agora. Então o que acontece? Você morreu, juízo particular. O que é o juízo particular? Você estará na presença de Deus. Aí o pessoal viaja na maionese, né? O pessoal pensa, quando pensa no juízo, cada um imagina de um jeito, né? O juízo, mas a Bíblia nos diz como é, né? Tem gente que acha que Deus vai colocar lá um telão, falando: então, nós temos aqui uma apresentação, preparei para você, né? Vou colocar aqui para você a sua infância, né? Olha aí, Rafael, olha o que você fez, olha aqui, né? Tem gente que acha que o juízo vai ser isso, né? Na verdade, não é isso que acontece. E não é Deus que vai ficar falando para você: oh, mas muito feio, hein? Olha você como meu filho, que papelão. Não é isso. O juízo particular é o quê? Você tem inteligência ilimitada? Não, eu também não. Quantos por cento o nosso cérebro pode usar? A gente consegue usar 10, isso mesmo.
mas a gente tem capacidade para 100. Já pararam para pensar? Por que nós temos um negócio, né, que tem 100% de capacidade e a gente usa 10? Pecado original. O pecado fechou a nossa visão e a nossa capacidade, mas ela existe em nós, ela continua existindo. Olha que interessante. Mas a gente usa 10%. Quando a gente morre, a gente passa a ver as coisas por dentro. A gente passa a ver as coisas como Deus vê. Então, como que vai ser o seu juízo particular? Vai ser num tapa, num estalo de dedos. Você vai morrer, vai abrir o olho, você vai ver a sua vida dentro de Deus, como Deus viu a sua vida. E aí vai ter coisas que você não vai nem lembrar, mas naquele momento você vai lembrar, porque você vai passar a ver as coisas como Deus vê, e com o peso e a gravidade que Deus sabe que tem. Às vezes a gente faz as coisas sem saber exatamente da gravidade das coisas que a gente faz. Quando a gente morrer, a gente vai ter a proporção exata da gravidade de cada ato, de cada palavra, de cada coisa. Como que nós pecamos? Quando a gente reza o confesso, nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quer dizer, a gente peca de tudo que é jeito, de cima, de baixo, de um lado, do outro. Nós pecamos por pensamento. Quer ver um exemplo, né? Isso aí vem de fábrica também, o pecado original. A mulher tem uma capacidade cerebral, isso aí é biológico, de prestar atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tem a colega aqui que dá aula, né? A gente que dá aula, você olha as meninas têm assim uma capacidade, eu falei, é dom de Deus mesmo, porque é um negócio assim que na cabeça de homem não cabe. Elas conseguem falar, elas ouvem a conversa que está atrás, que nem é com a colega do lado, elas copiam, e se você pergunta para tentar desmoralizar, elas respondem, porque elas conseguem prestar atenção, né? Antes eu brigava muito com a aluna menina, agora eu já estou esperto com isso. Porque elas conseguem mesmo, e é verdade, não é um negócio. Mas por quê? Porque a mulher, quem carrega a vida? A mulher. Quem gera a vida? A mulher. Então, biologicamente, a mulher, ela tem o ouvido, ela tem os sentidos muito mais aguçados pela questão da proteção da vida. Agora, se você pegar o homem lá na idade da pedra, o que o homem fazia o dia inteiro? A mulher ficava lá, a mulher coletava frutos, raízes para cozinhar, cuidava das crianças, ficava em casa lá na caverna. O homem fazia o quê? Saía de casa, pegava um arpão, trepava numa árvore e ficava esperando o bicho passar. Homem pensa em uma coisa por vez, até hoje. Por quê? Porque historicamente foi assim. Homem não consegue, eu mesmo às vezes vem um monte de aluno perguntando, eu falo, espera, vamos organizar. Fala um de cada vez. E falando um de cada vez eu ainda esqueço. Se falar tudo junto já era. Se você pega as professoras mulheres, você vê lá, às vezes aquele monte de criança, todo mundo falando, a professora falando junto. Eu falo, como que você consegue? Ela fala, não, mas eu entendi. Eu falo, é impressionante, né? Mas mulher consegue, né? Eu às vezes eu estou falando as coisas com a minha mulher, falando coisa lá de porque a gente precisa fazer tal coisa, vamos então. Minha filha tem um ouvido assim, ela, nós vamos lá então na casa de não sei quem. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ela está brincando lá fora, lá o ouvido já catou lá longe, né? Por quê? É natural. Então nós pecamos por pensamento. Então quer ver, o homem, onde que o pensamento do homem vai? O pensamento do homem ele é focado, é uma coisa de cada vez, é um pecado por vez, né? Não é que o homem peca menos, não, ele só peca mais organizado, né? Mas peca também. Agora a mulher, o que ela faz? Ela consegue captar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às vezes está aqui duas mulheres conversando aqui, ela está conversando com ela aqui, já viu a outra entrando e falou, nossa, que roupa que é essa? Da onde que essa daí tirou essa roupa? Né? Ela já está pensando na roupa dela, já pensou, já julgou, né? E aí dali a pouco vê outra e chega e fala, mas a outra ali estava brigada com não sei o que, agora está falando ali, mas é uma pessoa desavergonhada, e ela continua falando, já julgou duas pessoas, mas está falando aqui, né? Entendeu? Nós pecamos por pensamento. Se você pensou mal, julgou o outro pensamento. Nós pecamos por palavra. Tem gente que pensa assim, não, eu só pensei comigo, eu não falei nada. Você já pecou.
né? Já pecou, porque você peca por pensamento. Lembra do que Jesus fala do adultério? Os judeus falaram para Jesus: ah, mas se não acontecer nada, né, entre um homem e uma mulher, está tudo certo. Jesus fala: se você olhou para uma mulher que não é sua, e você é casado, você já cometeu adultério no seu coração. Pensamento, né? Então quer dizer, ah, mas não aconteceu nada, mas pensou, né? Não aconteceu porque não dá, porque não tem oportunidade, às vezes porque não tem dinheiro, né? Se eu pudesse, o dinheiro desce, né? Aí, entendeu? Às vezes a pessoa, ela não peca por falta de oportunidade mesmo. Se tivesse oportunidade, né, a ocasião faz o ladrão, né? Então o que acontece? Pensamento, palavra. Às vezes eu falo aquilo que é pecado, né? Pensamento, palavra, atos. O ato vem em terceiro lugar. E omissões. Você peca quando você pensa, quando você fala, quando você faz e também quando você não faz, mas devia fazer. É a omissão. Quando eu posso fazer algo para o meu bem ou o bem do outro e não faço, né? Quer ver um exemplo de omissão simples? Você pega aí, sei lá, os maridos que às vezes dão trabalho, eu sei disso, né? Às vezes a gente deixa as coisas meio espatifadas, meio jogadas e tal. Se a mulher pegar e falar assim, tá brava lá, fala: ah, ia fazer janta, também não vou fazer nada, tá me fazendo de tonta, como que tem? Omissão. Você podia ter feito, mas você não fez. O homem também podia ter guardado as tranqueiras, ele não guardou, é omissão. Você peca por omissão, né? Eu peco por todos nós. Então, o juízo particular, o que é? Eu vou me ver dentro da sabedoria que é Deus. Agora vocês imaginem, você vai se ver como Deus te vê, né? Pode. O senhor disse que quando pessoas, né, foram e voltaram. Sim, vou falar disso. Hoje a gente fala das experiências. E eu assisto muito, leio muito sobre isso. E eu vejo que assim que eles saem do corpo, tá? Mas ainda tem um lado que eles não podem atravessar. Não podem. Se atravessar, não vão. Mas naquele ínterim, né? Que é chamada de experiência de quase morte, né? Isso. Eles já entram nesse julgamento. Sim. Já vão para isso. Exato. Eles sentem vergonha de algumas coisas. Exatamente. Então é isso. É isso. Esse é o primeiro julgamento. Isso. Quando eu assisti as EQMs, eu assisto mais. Meu marido é teólogo. E eu gosto muito de ver esse lado. E eu pensei comigo, eu pensei nisso. Será que é o primeiro julgamento? Sim, já é o juízo particular, que ele começa ali, né? Então o juízo particular o que é? Quando nós morremos, damos o último suspiro, a gente já atravessa o limiar da vida. Os santos na igreja, vários santos, teólogos, até santos místicos, né? Como Santa Brígida, por exemplo. Santa Brígida, ela teve uma visão, foi uma visão, não foi uma experiência de quase morte. Ela teve uma visão de como se daria a própria morte dela. Aí o que acontece? Ela viu, e aquilo que ela viu se concretizou. Que ela morreu muito velha, morreu doente, estava numa cama. Foi assim mesmo. Só que ela viu isso antes. E o que acontece com ela? Ela diz que a primeira pessoa que ela viu, assim que ela fecha os olhos, é um rapaz muito grande. Ela descreve como uma pessoa muito grande, muito forte, que chama ela pelo nome e fala para ela quem ele é. Fala: olha, eu te guardei durante toda a sua vida. É o anjo da guarda. É o primeiro, porque o anjo da guarda ele tem uma responsabilidade diante de Deus de guardar você. Então quem se apresentou junto com ela no juízo foi o anjo. Porque o anjo, de certa forma, ele tem uma responsabilidade diante de Deus por cada um de nós, né? Por isso vocês colaborem com ele, viu? Coitado, né? E aí, então, quer dizer, um anjo, né? E aí ela diz que assim, ela viu, em seguida, num relance assim, ela já viu o Nosso Senhor sentado no trono, e os anjos, os coros dos anjos, em volta. Mais atrás, ela vê, também num trono mais alto, Nossa Senhora. Um pouco mais abaixo, ela conseguiu ver São José, e depois muitas pessoas que ela não conseguiu identificar,
quem eram aquelas pessoas. E ela fala que Nosso Senhor, com a mão, ele estende e duas pessoas saem, né, do lado direito, né, de Nosso Senhor. Um homem e uma mulher, mas muito jovens e muito bonitos, e ela não reconheceu. Ela ficou olhando aquele homem e aquela mulher, e depois veio uma outra mulher que Nosso Senhor chamou do outro lado. E aí Santa Brígida, ela pergunta para o anjo, ela fala: quem são? Aí o anjo da guarda dela diz: desse lado, esse homem e essa mulher são seus pais. Porque na primeira fase do juízo, eles participam, porque eles têm uma missão diante de Deus de educar você para voltar para o céu. Você saiu de Deus, tem que voltar para o céu. Então o pai e a mãe estavam lá, e ela falou: e essa pessoa, essa moça do outro lado? Falou: é a sua madrinha de batismo, que diante de Deus a responsabilidade dela é tão grande quanto a do seu pai e a da sua mãe, né? Isso daí é bom para contar em curso de batismo, né? Então estavam lá, e aí Nosso Senhor, ele faz o quê? Num relance, Santa Brígida, ela descreve isso. Ela fala: a impressão que eu tive é que não durou mais que 1 minuto, e ela viu toda a vida dela, e ela viu toda a vida, os pecados e tudo mais. E ela, o que ela faz? A atitude dela foi de se ajoelhar e chorar. Mas ela falava, ela descreve que ela tentava chorar e já não conseguia chorar. E ela diz que ela teve uma vergonha imensa de Nosso Senhor. E aí Nosso Senhor falou, pergunta para ela, falou assim: o que você acha que a minha justiça exige de você? E ela falou, eu acho que eu estou perdida, né, por não ter correspondido. E aí Nosso Senhor, ele vai mostrando para ela o outro lado, naquilo que ela correspondeu àquilo que ele pediu, do jeitinho dela, com os pecados dela, com os erros dela. E aí Nosso Senhor fala para ela: o que eu olho é isso. Então, se você morresse hoje, você estaria salvo, né? Só que aí Nosso Senhor fala para ela: eu permiti essa visão para que você instrua as suas religiosas, etc e tal, mas não se esqueça, se de agora em diante você não viver bem, o destino pode ser outro. Então foi uma visão, só para que ela soubesse o que pode ocorrer. A mesma coisa acontece com Santa Teresa de Jesus. Jesus deu a Santa Teresa uma visão, falou para Santa Teresa: eu vou te mostrar o fim dos religiosos, qual que pode ser? E Nosso Senhor leva a Santa Teresa ao inferno, e ele vai descendo, 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 e num dado momento tinha uma espécie de trono de pedra, e os demônios prontos com todo tipo de instrumentos para atormentar. E aí Jesus, ele fala para Santa Teresa, fala: o que você achou? Jesus fala: esse lugar é guardado para uma freira, uma religiosa. Santa Teresa, ela falou: não, mas o que uma pessoa pode ter feito de tão horrível na vida para merecer isso? Aí Nosso Senhor fala para ela: se aproxima lá, no trono tem um nome. A hora que ela se abaixa para ver, tinha o nome de batismo dela: Teresa de Almada e Cepeda, era o nome dela. E aí ela pergunta para Nosso Senhor, ela fala assim: mas o Senhor vai me condenar? E ele fala: não, eu não quero te condenar, mas saiba você, se você não corresponder às graças que eu te dou, o seu lugar é esse. E aí depois Nosso Senhor mostrou a ela o céu. E Santa Teresa, no céu, ela viu as delícias, as alegrias do céu. E Nosso Senhor depois mostra o lugar de Santa Teresa. É muito curioso o lugar dela. Jesus manda ela procurar o lugar dela. Ela vai entre os santos, na visão dela, entre os santos mais baixos. Lá no alto, ela vê Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus do lado dela. E ela vai procurando. Jesus não ajuda, né? Ao invés de ajudar, falar: o seu lugar está... Não, ele fala: procura o teu lugar. Ela procura entre as pessoas comuns. Depois ela procura entre os mártires. Depois ela vai subindo, subindo. Ela procura entre os apóstolos. E chega um momento que depois que ela passa pelos apóstolos, ela fala para Jesus: o Senhor não preparou o meu lugar? Ele falou: preparei, mas você ainda não olhou em todos os lugares. E aí ela vai subindo. Quando ela chega perto da Trindade, ela vê o trono de Nossa Senhora. Abaixo do trono de Nossa Senhora é o trono de São José. Do lado de São José
tinha um lugar vazio, escrito Teresa de Almada ECP. O lugar dela era do lado de São José. Santa Teresa, ela fundou 12 conventos, os 12 eram São José. Ela era devotíssima de São José. O lugar dela no céu era ao lado de São José. Por que Jesus permitiu essa visão? Para que ela entendesse: se você corresponder bem, seu lugar está aqui, né? É a misericórdia. Jesus, ele vê sempre a misericórdia. Só que aí vale uma regra que Santo Afonso coloca: Deus usa de misericórdia com quem respeita a misericórdia de Deus. Deus usa de misericórdia com quem respeita a misericórdia, e não com aqueles que abusam dela, né? E obedecem. Então, Deus, qual que é o critério? Usar da misericórdia de Deus, contar com a misericórdia de Deus, mas não abusar dela, né? Não abusar dela. É aquela coisa de achar: não, Deus vai perdoar, não, tudo que eu fizer Deus vai perdoar, está tudo certo e tal. Se você faz assim, pode ser que você morra e não tenha tempo de se converter. É a mesma coisa de gente que fala, eu tinha um parente meu que ele falava: eu sou muito novo para ir na igreja, deixa eu ficar velho, perto de morrer, aí eu vou. Eu falei: vai nessa, né? Às vezes você sai de casa, você não sabe se vai voltar, né? E se você morre numa dessas, né? Se você morre numa dessas, e aí está tudo perdido. E o nosso destino do lado de lá, ele é definitivo. O peso da balança do juízo é o que? A misericórdia. A misericórdia divina, ela sempre pesa mais. Se for ver a rigor, até os santos, tá? Até os santos canonizados, quem mereceria ser salvo? Ninguém. Todos nós somos salvos pela misericórdia de Deus. O que a gente precisa fazer? Cooperar. São Bernardo de Claraval, ele dizia o seguinte: mais importante do que ser santo é tentar ser. São Bernardo dizia isso, né? Mais importante do que ser santo é tentar ser. Até porque quem é santo porque tentou antes. Pode ser que você morra tentando e não chegue numa santidade de altar, né? De ser canonizado, beatificado. Mas todo mundo que está no céu é santo, né? E aí nós temos um destino possível para quase todos nós, que é o purgatório. Eu já falei dele no primeiro dia. O que é o purgatório? O purgatório é uma realidade que vai existir até o juízo final. No juízo final, o purgatório acabará. Não existirá mais purgatório. Por quê? O purgatório, ele existe como uma última graça da misericórdia de Deus para não perder nenhum daqueles que o Pai deu a Jesus. Então o que é o purgatório? O nome já diz: purgar. Purgar significa o quê? Esperar, sofrer. Quem está no purgatório sofre. Por que a pessoa que está no purgatório sofre? Porque ela já viu a Deus, ela foi julgada por Deus e ela não pode ficar junto com Deus. A pessoa sabe que ela está salva, ela já sabe. Quem está no purgatório é feliz, sabe que está salvo, mas ao mesmo tempo sofre porque não está junto com Deus. E quem está no purgatório, você já morreu, você já passou para o lado de lá, você viu as coisas como Deus vê, então a presença de Deus, ela exerce uma atração irresistível. E quem está no purgatório não pode estar na presença de Deus, precisa se purificar. Por isso que nós precisamos rezar muito pelas almas do purgatório, porque isso é uma obra de caridade. Tem gente que fala assim: eu sou pobre, eu tenho pouca coisa, eu não posso ajudar os outros. Eu queria ajudar as pessoas materialmente. Você quer ajudar, quer fazer uma obra de caridade todo dia? Reza pelas almas do purgatório. Você está ajudando um monte de gente que não pode se ajudar. E as almas do purgatório, elas são muito gratas a quem as ajuda, porque elas precisam da nossa ajuda. Quem está no purgatório já morreu. Quem morreu não pode merecer mais nada. Então, tem que esperar que alguém reze por eles. Ou os santos do céu, ou nós vivos, né? Aqui em Campinas, algumas igrejas têm o costume, no mês de novembro, de fazer aquela lista de familiares falecidos. Todo ano eu faço uma lista lá dos meus. E aí isso aí é colocado numa urna, é colocado ou dentro do altar, ou do lado do altar. E todas as missas da paróquia, naquele ano, são rezadas nas intenções daqueles defuntos. O que é isso? É uma obra de caridade. É uma obra de caridade.
Nós devemos inclusive recuperar isso, lembrar de rezar pelas almas do purgatório. E aí vem uma outra coisa, né? Que aí às vezes os espíritas exploram um pouco. Eu já vou terminar aqui. Que o pessoal fala da questão da vida após a morte, do espírito e tal. Vida após a morte existe, a Igreja Católica ensina isso. Agora, voltar do lado de lá para cá, Deus permite? Pode até permitir, mas tem que ter um objetivo. Para Deus permitir que alguém venha do mundo dos mortos, qual que é o objetivo? Converter os vivos. Deus pode permitir que uma alma do purgatório se manifeste. Deus pode permitir que até um condenado do inferno se manifeste. Eles não acreditariam. Sim, mesmo nesse caso, né, Deus manda. E mesmo assim muita gente continua não acreditando até hoje. Mas Deus pode mandar. Sagrada Escritura, que aqui eu não estou pegando tanto os textos bíblicos, mas Jesus fala disso, né, que Deus, por permissão, Ele pode, por permissão e por misericórdia, Ele pode permitir uma manifestação dessas para despertar, para acordar as pessoas, para que vivam melhor. Exemplo, uma possessão demoníaca. Quando Deus permite uma possessão demoníaca, o que Deus está fazendo? Ele está mostrando, sobretudo para aquela família, para aquelas pessoas que estão em volta, para quem está vendo o processo, que o inferno existe, que o demônio atua, né? Quem nunca assistiu Lição de Casa? Na Netflix, embora eu não goste tanto da Netflix, mas pode ser que vocês tenham lá, existe um documentário chamado O Diabo e o Padre Amorce. Amorte, se escreve o nome do padre, o Padre Gabriele Amorte, né, com TH no final. O Diabo e o Padre Amorte. O Padre Amorte, ele foi um exorcista da Diocese de Roma. Ele morreu em 2016. Esse documentário é a filmagem de um exorcismo real. Eu caí na besteira de assistir isso aí com meu filho. Ele era pequeno, estava aprendendo a falar. Ele ficou umas 2 semanas. Eu falei assim, não pode ver essas coisas perto da criança, né? Mas é um documentário interessantíssimo. Por quê? Se Deus permite uma possessão demoníaca, é para tirar um bem disso. Para tirar um bem, para converter a pessoa, para converter quem está em volta. Depois vocês vão ver que lá no filme, no final, tem um porquê da possessão demoníaca. E a moça que estava possessa, ela não era a única causa do problema, mas a família dela, a família inteira. Olha que coisa, então Deus permitiu a possessão naquela família para resgatar a família inteira. Deus pode permitir que eventualmente uma alma do purgatório apareça? Sim. E aqui, agora eu termino mesmo. Um caso, tem um outro livro, quem gostar de ler sobre isso, leia esse livro. Tem um livro chamado O Purgatório. O autor desse livro é o Padre Dolindo, é o nome dele, Dolindo Ruotolo. Dolindo Ruotolo. É um padre que está em processo de beatificação. Ele conta vários casos sobre as almas do purgatório. Metade dos casos aconteceram com ele. É que ele narra os casos, ele não fala o nome. Um sacerdote de meu conhecimento, que no caso era ele mesmo, né? Ele narra em terceira pessoa, como se fosse uma coisa, mas a maioria dos casos era com ele mesmo. E ele narra um caso bastante curioso que aconteceu na Itália. Hoje em dia, nesse lugar, existe um santuário das almas do purgatório. O caso foi o seguinte: um convento de clausura das freiras clarissas. Um dia, 6 da tarde, as freiras tinham fechado a portaria do convento, e as clarissas, elas vivem em convento com grade lá, tudo bonitinho, não entra ninguém. 6 da tarde toca a campainha, com as portas fechadas. Aí, a freira que estava dentro da clausura, veio na roda. Você não vê a pessoa que está do outro lado, né? Tem uma roda para passar os objetos para dentro do convento. Ela chegou na roda, e aí as clarissas, elas têm uma saudação, que elas falam, Ave Maria Puríssima. Aí quem está do outro lado repete, sem pecado concebida. Então ela chegou na grade e falou, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. E ela falou, o que o senhor deseja? Era uma voz masculina. Ele falou assim, eu vim pedir que as senhoras rezem por mim. Aí elas falaram, a gente vai rezar, não sei o que, tal, beleza. Aí falou para a madre falou, não, mas está fechado, vamos lá ver. Saíram portões, portas, tudo fechado.
Aí falando, mas será que não é uma alucinação, irmã? Será que a senhora não está escutando coisa, não sei o quê? No outro dia, 6 da tarde, a campainha de novo. Aí a freira ficou ligeira, pegou outra, ela falou, vem comigo. Vamos em 2. Porque uma fica louca, né? Mas 2. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Falou, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim pedir orações por mim de novo. Falou, nós estamos rezando pelo senhor e tal. A outra estava horrorizada, né? Ela falou assim, mas quem que é? Entrou alguém aqui, deve ser uma... De novo, conversaram ali, saíram, olharam, ninguém. Terceiro dia, aí já tinha uma plateia, tinha umas 10 freiras. Falou, não, a hora que bater aí, nós vamos colar lá para ver o que está acontecendo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Aí veio a madre. Aí a madre já foi mais esperta. Ela falou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos nesta casa, eu quero que o senhor me diga quem o senhor é e o que o senhor veio fazer aqui. Ele disse, eu sou padre e eu fui capelão desse convento há mais de 100 anos. E eu desviei quase todo o dinheiro que entrava aqui e dei esse dinheiro para minha família, para parentes, para outros. Eu me beneficiei desse dinheiro, mas eu fui um bom padre. Eu rezava, eu atendia as pessoas, mas eu dilapidei o patrimônio do convento. Quando eu morri, no meu juízo particular, Nosso Senhor disse que eu deveria esperar e que depois Ele me mandaria para pedir as orações do mesmo lugar onde eu causei esse problema. Por permissão de Nosso Senhor, eu estou vindo aqui. E a madre perguntou, em quantos dias mais o Senhor virá? Ele disse, pelo menos por mais 30. Aí, no 5º dia, já estava dentro da clausura, o bispo, uma comissão de inquisidores, vários padres. 6 da tarde, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. O próprio bispo testificou que o padre respondia. E aí o bispo conversou com ele. Falou assim, eu vou mandar rezar onde o senhor está sepultado. E o padre, ele deu certinho. Ele falou, sou o padre fulano de tal, eu nasci ano tal, dia tal, morri ano tal, estou sepultado em tal lugar. Ele falou, então nós vamos ao cemitério, nós vamos mandar rezar a missa de Requiem, e eu, como bispo, rezarei as absolvições sobre você. Quando chegou os 30 dias, tocou a campainha, e na roda, quando as irmãs chegaram, tinha dinheiro. E as irmãs perguntaram por lá de lá. Falou assim, mas o que é isso que está aqui? Ele falou, é todo o dinheiro que eu recolhi, que eu roubei do convento, eu estou restituindo. E elas não entenderam, elas falaram, mas como? Se o senhor está morto, como que o senhor pôde restituir esse dinheiro? Aí ele explicou, os anjos de Deus, por permissão divina, podem tomar forma humana. E vários deles, por permissão divina, esmolaram na rua como se fossem pedintes, até dar o valor do dinheiro que eu roubei daqui. O dinheiro está aqui, eu restituí e vim para agradecer, porque hoje eu vou entrar no céu. E ali, naquela roda, existe isso aí hoje lá na Itália, o lugar daquela roda, hoje em dia tem um altar, onde são rezadas missas quase ininterruptamente pelas almas do purgatório. O que é isso? É a permissão de Deus. Para quê? Para converter os vivos. Para converter os vivos. Em Roma, existe a igreja do Sagrado Coração de Jesus, do Sufrágio das Almas. Dentro dessa igreja existe o Museu das Almas do Purgatório. São objetos tocados pelas almas do purgatório, como um sinal físico da manifestação destes falecidos que vieram pedir as orações dos vivos. Então, se nós queremos ajudar os mortos, ofereçamos nossas orações, sacrifício e caridade. Isso é o purgatório. E o que é o céu? O céu é a vida feliz com Deus. E o que é o inferno? É onde Deus não está. O inferno é eterno, o inferno existe, fujamos dele, Mas confiemos também na misericórdia de Deus. Deus é bom. Deus, Ele sabe os filhos que tem e Ele sabe a capacidade que a gente tem. Jesus, quando Ele apareceu para Santa Brígida uma vez,
ele falou para ela na igreja, né? Olha para aquela imagem ali, era uma imagem do Senhor dos Passos carregando a cruz. Jesus pergunta para Santa Brígida, aquela cruz ali, que está na imagem, ela é de ferro? Santa Brígida fala, não, ela é de madeira oca. E Nosso Senhor pergunta, por quê que é uma cruz de madeira oca? Ela falou, porque se fosse uma cruz de ferro, quebraria a imagem. E aí Nosso Senhor falou, é assim que eu faço com vocês. A cruz que eu coloco sobre os ombros de vocês, ela existe como caminho para a salvação, mas não para esmagá-los. Então que a gente lembre disso. Tem problema que é a gente que caça, tem sofrimento que é a gente que busca, mas Deus, Ele quer o nosso bem, quer a nossa vida, quer a nossa salvação, né? Como uma última coisa, recomendo, né? Muita gente tem falado ultimamente das práticas de piedade. Eu sei que aqui várias pessoas devem rezar várias práticas de piedade. Eu recomendo uma para vocês, né? Aqui eu não vou nem falar disso. Aí na internet tem vídeos aí. Metade dos vídeos vocês vão ver minha cara lá falando disso, né? Recomendo que vocês conheçam e rezem, até como meio de conversão, de libertação dos pecados, dos vícios, lá na sua casa, a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. A coroa das lágrimas é um terço com 7 mistérios, 7 contas cada um, com orações muito simples, né? Em que nós pedimos a Jesus as graças que precisamos pelas lágrimas de Nossa Senhora. É a aparição daqui de Campinas, né? Eu acho que para a gente que é campineiro, a providência divina colocou a gente aqui, não foi por acaso, né? Eu não sou campineiro de nascimento, mas sou de coração, já vivo aqui há muito mais tempo, então é uma graça para nós, certo? Deus abençoe. O Padre vai dar a bênção, não sei se tem recados. Antes da bênção, acho que é merecido uma salva de palmas e agradecimento. Muito obrigado, professor. Deus abençoe o senhor, lhe comunique cada vez mais da sabedoria e do dom da fala. Deus abençoe. Muito obrigado. Tenha certeza, esse povo, muita gente elogiou. E o padre tem um pouco de ciúme dessas coisas, viu? Mas seja sempre muito bem-vindo. Nossa paróquia é do Senhor, saiba disso. Resumindo a palestra de hoje, descobrimos que a culpa de tudo sempre é das mulheres, né? Eu estou aqui há 2 anos e meio e eu falo isso sempre, não acreditam em mim, ainda bem que o Senhor veio testificar isso. Muito obrigado, pastor, de coração. Conte com as minhas orações e tenho certeza que a oração deste povo também em favor de vossa salvação. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amanhã às 20 horas iremos rezar a missa aqui na comunidade matriz e vamos